Obrigado. E o Cuco é um presente de família, tá? Ele veio da Itália, era do meu falecido sogro. Sei. Mas não é eletrônico? Absolutamente convencido. Mas não é Que eu eletrônico? trabalho no meio de um monte de traíras, isso sim. Mas não é eletrônico, pô. E qual é o Presente som do de Cuco? família. Não, Pô, depois que presente veio, com deu uma som. Faz o som do deu Cuco aí, up. Tigrão. Deu um up. Hã? nele. Mas como é que é presente do seu tio e é Ó, eletrônico, meu? Aponta se a minha ficha. Se a minha ficha não tiver Faz uma errada rifa aqui, dele, Tigrão. É Aponte eletrônico tem e ele ganhou do tio Ô, dele, velho. R$100 o Sabe número. quantos o ABC tem? 6. Olha, esse Léo Simão Holanda é o mesmo que apitou o jogo do Guarani contra o Tombense. Não deu um pênalti claríssimo e no VAR estava lá uma moça, né? Mas hoje tem outro no VAR. Hoje é Felipe George Bennett, do Rio de Janeiro. E o Léo Simão Holanda é aquele mesmo que estava lá, Aparecidense e Ponte Preta. Fez uma lambança terrível e o jogo, inclusive, foi cancelado. A Ponte perdeu o primeiro que foi cancelado e depois perdeu o outro também. Na sequência, vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes. No comando, um dos maiores narradores esportivos do Brasil, Leandro Bolis. Fique aqui é muito melhor. Tchau. Tchau. Termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Jornada Bandeirantes.
B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. O meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol, e futebol você já sabe que é aqui na Rádio Bandeirantes, 19 horas a bola rola. Tem Ponte Preta e ABC, 11ª rodada, abertura desta rodada. A Macaca entra em campo buscando a reabilitação diante do Lanterninha ABC. A Ponte vem de derrota nesse momento, ocupando a 15ª colocação com 10 pontos. E o ABC, desde a 3ª rodada na lanterna, apenas 4 pontos, 1 vitória. O time potiguar buscando também a reabilitação na Série B. Ponte Preta e ABC, 7 da noite, a bola rola. Aqui estádio Moisés Lucarelli. E na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para você de Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão, aquele grande e forte abraço. Vamos ser juntos pelos aplicativos e pelo YouTube. O nosso canal rumo aos 20 mil inscritos, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é a Seara. Encontre no IG Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Clínica Upman, melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp é o 998005939. Clínica Upman. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. 18 horas mais 43 minutos em Campinas, nesta terça-feira, um rápido intervalo e já girando com o timaço de Carlos Batista, 7 da noite, a bola rola. Tem Ponte Preta e ABC. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Darugi acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Uesco, quem conhece, recomenda. É a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com presença em mais de 3.500 revendas. E ainda contando com mais de 630 assistências autorizadas em todas as regiões do país. Com uma linha de mais de 150 modelos para as mais variadas aplicações. E o melhor custo-benefício da categoria. A Uesco completa 10 anos de história por aqui, feita para profissionais. Vem fazer parte do nosso time.
Ponte Pretano. Chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Você sabia que a partir dos 30 anos os homens começam a apresentar queda hormonal? A Clínica Upman está preparada para melhorar e recuperar a sua performance sexual. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. A Clínica Upman possui médicos com mais de 20 anos de experiência que vai poder ajudar você a resgatar a sua confiança. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Estamos de volta no comando da grande jornada esportiva, agora para girar, para esparramar o som forte e potente de muita credibilidade no rádio do Brasil, a Rádio Bandeirantes. Ponte Preta e ABC, 7 da noite, a bola rola. E antes da bola rolar, vem chegando o Vladimir Catarino e o destaque da Macaca. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Boles. Um forte abraço para você, pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial o torcedor da Ponte Preta. Macaca que busca a reabilitação no campeonato. Depois de perder para o Mirassol, joga a primeira de 2 partidas na sequência em casa. Tem desfalques, não conta com o Elvis, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Não conta também com o Felipinho, mais uma vez entregue ao departamento médico. Tem retorno da zaga titular, Fábio Sanches e também Matheus Silva. A Ponte, confiante em um bom resultado nesta noite aqui no Majestoso. E o ABC, o lanterna da Série B, Vladimir. Precisa pontuar, o time tem o pior ataque do campeonato, tem a pior defesa da competição, marcou apenas uma vitória em todo o Campeonato Paulista da Série 2 e tem problemas mais uma vez para escalar o seu time. O técnico Alan Al não tem jogadores importantes do seu elenco, não conta com Lucas Tocantins, que se machucou na partida contra o Novo Horizontino, também não tem Léo Ceará, que pediu para deixar o clube. Com todos esses problemas, o ABC vem a Campinas. Comentaristas bandeirantes definidos e escalados, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, fera da opinião. E a sua expectativa? Boa noite, Tigrão. Boa noite, Boles. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Boles, expectativa não pode ser outra. De vitória, eu acho que é uma grande oportunidade para o time da Ponte apagar a péssima impressão deixada na última semana, no último sábado. O time andou em campo, deixou a torcida muito irritada, deixou a torcida preocupada e eu espero hoje que eles tenham essa satisfação, tenham um senso de profissionalismo e façam prevalecer na prática aquilo que na teoria é indiscutível, o favoritismo da Ponte. A Ponte é melhor. Agora tem que ter atitude, tem que ter tesão de ganhar o jogo e eu acho que está bem escalado e acho que ganha. Boles. Kleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. E a sua expectativa para o jogo? Boa noite, Kleger. Boa noite, Boles. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes, torcedor da Macaca. É uma oportunidade para a Ponte recuperar aí o caminho da vitória. Está jogando contra o ABC que está cheio de problemas. O ABC, ele tem 8 derrotas na competição. 8. E é um time que emocionalmente realmente está muito abalado. Eu percebi na entrevista do Alan Al, inclusive, na coletiva que ele deu, tá meio assustado, né? Então, assim, tomara que a Ponte faça um grande jogo. Eu acho que é o momento de tentar pressionar o adversário, jogar para cima, jogar em cima do ABC, para que ela já possa ter uma tranquilidade dentro do jogo, não ficar correndo riscos. E eu queria positivamente acenar aqui para a volta do Sanches e também do Matheus Silva. São 2 bons jogadores
fizeram muita falta lá em Mirassol. Então, tá de volta os 2 zagueiros, a Ponte tá bem escalada. Eu acho que o Cássio Gabriel, como disse o Tigrão, se ele tiver ligado, ele é bom jogador, mas tem que estar ligado, tem que estar concentrado e tem que estar empenhado, juntamente com todos, para que a Ponte possa fazer um grande jogo. É isso, 7 da noite, a bola rola, a macacada chegando ao estádio Moisés Lucarelli para incentivar a macaca em busca de um resultado positivo. E agora, o destaque e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, boa noite, Edu Pinheiro. Opa, grande Boris, um abraço, boa noite, Boris, amigos da Bandeirantes. Olha, é o seguinte, na Série B é a 11ª rodada, também às 19h tem Chapecoense e Vila, Tombense e Vitória. Marcelo Chamusca saiu, não é mais o técnico do Tombense. 21h30 lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Ituano. 21h30 lá em Goiânia, Atlético e Ceará. Deixa eu ver o que mais aqui. Guarani joga amanhã em Novo Horizonte às 19h. Destaque hoje para Libertadores. O Atlético Paranaense recebe o Libertad do Paraguai às 19h. 9 da noite lá em Lima, no Peru, Alianza e Atlético Mineiro. Deixa eu ver o que mais aqui. Hoje tem Sul-Americana. Tem o Fortaleza jogando na Venezuela em Mérida contra o Estudiantes local. E o América Mineiro no Independência recebe o Milionários da Colômbia. E o Santos na Vila, 21h30, Santos e News Old Boys. Ok? Aqui trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes em Giba. É com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Uesco, quem conhece, recomenda. É a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com presença em mais de 3.500 revendas. E ainda contando com mais de 630 assistências autorizadas em todas as regiões do país. Com uma linha de mais de 150 modelos para as mais variadas aplicações. E o melhor custo-benefício da categoria. A Uesco completa 10 anos de história por aqui, feita para profissionais. Vem fazer parte do nosso time. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol, Leandro Paulista. Na voz do repórter Vladimir Catarino, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Vem pro campo para mostrar o seu valor. A Ponte Preta escalada pelo técnico Felipe Moreira. Com Kaique França é o goleiro 12. Luiz Felipe na lateral direita tem a 14.
A dupla de zaga conta com Fábio Sanches, capitão do time 27. Matheus Silva, 4. Na esquerda, Arthur, 15. Meio campo com Amaral, 8. Leonaldi, hoje sendo homenageado, 100 jogos com a camisa da Macaca, tem a camisa 100. Matheus Jesus, 20. Gácio Gabriel, 21. No ataque, Pablo, Diego, 11. Gé, 19. 12, Kaique França, 14, Luiz Felipe, 27, Fábio Sanches, 4, Matheus Silva, 15, Arthur, 8, Amaral, 100, Leonaldi, 20, Matheus Jesus, 21, Cássio Gabriel, 11, Pablo Diego, 19, Gé. No banco, Pedro Rocha, 1, Luan, 30, Edson, 3, Thales, meia dúzia, Dudu, 7, Eliel, 9, Tomás Kaique, 13, Guipira, 17, Samuel Andrade, 18, Júnior Tavares, 22, o Everton, 23 e Ramon Carvalho, 40. ABC Clube do Povo, campeão. ABC, escalado pelo técnico Alan Al com Simão, 1, Richardson, 17, Abraão, 4, Afonso, 15, Jonathan, 30, Wallace, 28, Ramon, 20, Tony Anderson, 10, Júnior Todinho, 27, Maicon Douglas, 75, Felipe Garcia, 9, 1, Simão, 17, Richardson, 4, Abraão, 15, Afonso, 30, Jonathan, 28, Wallace, 20, Ramon, 10, Tony Anderson, 27, Júnior Todinho, 75, Maicon Douglas, 9, Felipe Garcia. No banco, Wellington, 90, Gustavo, 19, Gustavo Eblin, 5, Wellington, 31, Gil, 18 e Romário, 88. Arbitragem do jogo. Apita o cearense Léo Simão Holanda, assistente 1, Aniquesse Gomes de Sá, 2, José Moracide Souza e Silva, no VAR, Felipe Bennett. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. O nome, eu acho que do jogo hoje para a Ponte é recuperação. Precisa se recuperar na competição. Tá enfrentando um time que tá cheio de problema, tá lá atolado na zona de rebaixamento. Em 10 jogos, 8 derrotas. A gente conhece o Alan Al, treinador do ABC, um cara estrategista, mas assim, quando você não tem peças, quando você não tem jogadores que possam suprir as necessidades táticas e técnicas, fica difícil. Esse é o trabalho do Alan Al, que não consegue dar aí um padrão de jogo a esse time do ABC, que provavelmente vai ser um franco atirador. Deve ficar atrás, tentando explorar os contra-ataques. Eu acredito que o jogo vai ser esse. Agora, a Ponte precisa ter uma estratégia bem definida. Eu tentaria ser um pouco mais agressivo, principalmente no início, para que você já possa decretar aí, já fazer um gol, já jogar toda a responsabilidade para o time adversário. É isso que eu faria. A estratégia, eu acredito, que possa ser uma estratégia mais ofensiva. Ver o time da Ponte marcando saída de bola, Ver o Cássio Gabriel acordado, ver o Matheus Jesus jogando futebol, que está devendo muito. Então, Tigrão, essa é a minha expectativa. Eu acho que se a Ponte estiver concentrada, empenhada e um time agressivo, ela pode sim vencer o ABC. E você? O que espera do jogo, Tigrão? Espero a Ponte ligada, atenta, mostrando para todos nós que o que aconteceu lá em Mirassol foi algo pontual e não regra. E lá foi uma exceção. É o que eu espero. A Ponte é melhor. Claro que alguns jogadores precisam render um pouco mais. Tem tudo para ganhar o jogo. Agora, não adianta entrar em campo aí com nheco-nheco, tocando de lado, mostrando insatisfação. Não é assim que se ganha jogo. Se jogar o que pode, com raça, determinação, empenho, voluntariedade, personalidade, a Ponte vai ganhar o jogo, meu queridíssimo Leandro Boles. Pontualmente, 19h, o quinto sinal confere pra você, tudo pronto, a bola vai rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli. É a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, é a Macaca em campo, buscando a terceira vitória, as duas foram conquistadas aqui. Encarando o ABC, que tem apenas uma vitória, é o lanterninha da competição, apita o árbitro. Bola rolando, a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com
B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes, no AM 1170, no FM 85.7, 85.3 para Ribeirão e para toda a região. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva. Claro, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É o Timaço de Carlos Batista em campo. E também a Macaca em campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta em campo para mostrar o seu valor. Então rebenta, Macaca! Boa sorte para Macaca nesta 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem uma grande oportunidade diante do Lanterna ABC. Com uniforme tradicionalíssimo, a faixa preta, uniforme branco. Do outro lado, o time do ABC, o alvinegro mais querido, como é chamado o time potiguar. Também com uniforme nas cores preta e branca. Do time do ABC, lanterna na competição, o calção é preto e o meião também é preto. A Macaca ataca pro gol da linha do trem neste primeiro tempo, desce com Arthur curtinho para Matheus de Jesus, recolhe, domina pela meia esquerda, fez o passe para Cássio Gabriel, titular, empurrou para Felipe Amaral, boa bola na direita para Luiz Felipe, passou Leonardo, recebeu, tentou levar pro fundo, cercado, marcado, ele parou, rodopiou, girou para Luiz Felipe no bico da grande área, balançou para cima do marcador, partiu para a finta, levou pro fundo, prepara o cruzamento, ganhou escanteio. Na jogada individual de Luiz Felipe, a Macaca tem escanteio para bater, Vladimir. Valeu pelo esforço, né? Luiz Felipe foi até a linha de fundo na tentativa do cruzamento, corte da defesa do ABC, escanteio na direita, Cássio Gabriel vai cobrar. Como já foi dito, hoje Leonardo atuando pela 100ª vez com a camisa da Macaca e por isso ele joga com a número 100 estampada na camisa. Partiu Cássio Gabriel, pé direito, a chance para Ponte, cruzamento para a boca do gol, tentava de cabeça, já tira a defesa. A sobra da bola fica para Macaca lá na esquerda para Felipe Amaral, recolheu, dominou, boa bola para Matheus de Jesus, para Pablo Diego, cruzou fechado na área, tira a defesa, rebate de qualquer maneira a zaga do ABC. Tem mais Macaca, vem pro abafa no comecinho do jogo, placar de 0-0, domina Leonardo, empurra na direita para Cássio Gabriel, na marginal do campo, encara o marcador, chega, toca na bola, Jonathan, a bola sai. Lateral é para Macaca bater aqui para a direita no câmbio ofensivo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Dá pro jogo a Macaca com o capitão Fábio Sanches na ponta para Arthur curtinho para Pablo Diego. Ele sai da ponta, vem pro meia, pé de bola, Cássio Gabriel adiantou, foi para a dividida, perdeu, insistiu, recuperou para Macaca. Tentava o passe por dentro, Matheus de Jesus, acho que a bola bateu com tudo no rosto do jogador do ABC, foi uma bolada. Ele acabou caindo, pede atendimento médico, o árbitro para o jogo, Vladimir. Parou sim, tá caído ali o jogador do ABC, né? O pessoal espera a entrada ou não do departamento médico, acho que não vai precisar. O árbitro tá ali conferindo por enquanto o jogo parado. Boles. Nissan Daruge, o melhor estoque da região. Para ter o seminovo de procedência, chame no WhatsApp 19-377-56-1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Para você que está chegando ao Majestoso, está estacionando a sua caranga para entrar para o estádio, o jogo já está rolando, 3 minutos e meio o primeiro tempo, placar de 0-0, 11ª rodada da Série B, nesta terça-feira, hoje dia 6 de junho, estamos no mês 6, hoje dia 6 do ano de 2023, agora a temperatura na casa dos 19, 18 graus. Bola para Arthur, domina para Macaca, ele sai da ponta, vem para meia, todo atrás do time do ABC. A Ponte tenta furar o bloqueio defensivo do time potiguar. Bola para Felipe Amaral, com a saída de 3. Ele abre para Fábio Sanches, tinha a opção do Matheus Silva, prefere insistir na ponta. Arthur recolhe, domina para Matheus de Jesus, enfiou no comando muito forte. Ele procurava o Jé, que é o artilheiro da Ponte na temporada, mas na Série B não vive uma boa fase e apenas um gol. Justamente no derby, o Jé está passando em branco na maior parte dos seus jogos e é bem verdade, ele acabou sendo suspenso em algumas partidas. Levantamento para o campo de ataque para o time do ABC, chega Matheus Silva, corta de cabeça para Fábio Sanches, pressionado, ele tira, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o time do ABC bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa.
Tenta o time do ABC, corta lá atrás da zaga da Macaca, bola colocada para fora, o Bandeira está marcando o lateral. O time do ABC queria escanteio, mas está marcado apenas o lateral no corte do Fábio Sanches. Lateral para o ABC cobrar. Richardson vem para a bola pelo setor direito. Para o time potiguar para bater a cobrança do lateral, para promover a cobrança do lateral. Ele cobra ali na entrada da grande área para Tony Anderson. Tentou a devolução, cercado, marcado, insistiu do lance, caiu, se levantou, mas perdeu. Chega rasgando para tirar de qualquer maneira a zaga da Macaca. Ela cai aqui atrás para o time do ABC. Domina o zagueiro Afonso. Com o pé direito forçou o lance na ponta para o Todinho. Passe errado, recupera para sair jogando a Macaca. Matheus Silva na direita para Luiz Felipe. Recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou. Dá o primeiro combate o Maicon Douglas. Volta para Matheus Silva que recua para o goleiro Kaique França. Hoje jogando todo de amarelo. Kaique França que no sábado completou 28 anos de vida. Apesar da derrota na Macaca, olha a Ponte se complicando, perdendo a bola. Bola na entrada da grande área, o chute no travessão! Uma paulada do time do ABC, a bola explodiu no travessão. Foi o Júnior Todinho na saída errada da Macaca. Quase o ABC abre o placar, Vladimir. Que pancada do Júnior Todinho, hein? Na bobeira da defesa da Ponte Preta, o ABC chegou, tá balançando até agora a trave, tem mais time de Natal. Caindo de novo lá pela direita, o time do ABC com o Júnior Todinho, partiu para cima da marcação do Arthur. Recolheu, dominou, chega Arthur, toca na bola. Gleger Zorzin, que paulada, a Ponte leva um susto no começo do jogo, Gleger. Não, mas é aquilo que a gente tava falando, né? Concentração, tá ligado no jogo, não pode perder a bola que perderam ali, né? E o Júnior Todinho é um cara que tem um bom arremate. Se vai no gol, meu amigo, o Kaique França nem com asa pegaria, porque foi um balaço e ela explodiu no travessão. Tomara que a Ponte acorde, né? Porque aparentemente entrou desligado no jogo. Houve outra saída errada ali, agora foi do Matheus de Jesus, mas a Ponte consertou. Bola para ele, carrega a bola, vem trazendo a Macaca, passado as Laragas, fugiu na esquerda, Pablo Diego, um bolão, já foi para a área, lançado, Pablo Diego, vem embora a Macaca, linha lateral da grande área, perdeu um tempo, por isso rodopiou, girou, esperou a chegada dos companheiros, ninguém se apresenta, tem que encostar. Ainda Pablo Diego, ele gira por dentro, meio esquerda para Felipe Amaral, recolheu, dominou e volta no meio campo para Fábio Sanches. Quer dizer, a Ponte tinha a bola lá na ponta esquerda, agora ela está aqui atrás. Matheus Silva para Luiz Felipe, recolhe, domina na marginal do gramado, encosta o Maicon Douglas, ele solta para Leonardo no círculo central para Felipe Amaral, bola no chão, boa bola para Arthur, dá para Canhota, vem para apoio lateral, curtinho para Pablo Diego, já passou por fora o Arthur, recolheu, dominou, Gé na área, encaixotado pelos seus zagueiros, limpou o pé direito, bateu, a bola explodiu no peito do Simão, e ninguém chega no rebote, afasta de qualquer maneira a zaga do ABC, uma paulada do Pablo Diego, a bola explodiu no peito do goleiro Vladimir Catarino. Veio quente, né? A bola explodiu ali no peito do Simão, pra azar da Ponte, ninguém pra aproveitar no rebote. E agora a Ponte no campo de ataque tem falta. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 8 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. O ABC já meteu uma bola no travessão da Ponte. A Ponte deu a resposta com Pablo Diego. E agora tem falta para bater. Vem para bola, Cássio Gabriel. Capricha que dá. Capricha que dá, Macaca. A Macaca na expectativa, quer comemorar o primeiro gol. Matheus Silva, Fábio Sanches, Gé. Na segunda trave, Matheus Jesus. Abraão e Afonso, os dois zagueiros do time do ABC. Partiu Cássio Gabriel, direto, Simão! Espalma, a bola voltou para Felipe Amaral, ajeitada atrás para Leonardo, dominou, pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça, toque para o meio, pega de novo, Simão! Duas chegadas perigosas da Macaca, Vladimir. Cobrança de falta do Cássio Gabriel fechadinho. Ia na direção do gol, tava lá dentro. Tirou de lá o goleiro Simão, depois no rebote o cruzamento. O Gé cabeceou para a defesa do goleiro. A Ponte ensaia uma pressão, Boles. Bola para o time do ABC, domina aqui para a esquerda, recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou. Tony Anderson marcado, ele volta para o Wallace por dentro para Ramon. Ramon abre o jogo para a direita para Richardson, troca passes do time do ABC, a Ponte morde. O Gé chegou, apertou e fez a falta. Falta que o time do ABC já cobrou com o Ramon. Ramon faz o passe pela direita para Todinho, Todinho para Ramon. Ramon em velocidade, devolve na ponta, tenta o time do ABC com Tony Anderson. Chega bem a defesa para cortar, Felipe Garcia ainda tentava. Desarmado, ela volta para o Macaca aqui no campo ofensivo com Matheus Silva. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Então vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Vamos chegar a 10 minutos, primeiro tempo.
Tigrão e o jogo, fala aí, Tiger, 0-0, jogo movimentado aqui no Majestoso, hein, Tigrão? Movimentado, a Ponte com a bola está procurando atacar, não tem muita velocidade, mas tem verticalidade, parte pro gol e deu uma bobeira ali numa saída de bola. Quem perdeu a bola foi o Amaral. É um questionamento que a gente sempre faz com relação ao futebol do Amaral, que é bom jogador. Mas às vezes ele apresenta um excesso de confiança que é prejudicial. Ele estava pressionado, foi querer driblar e perdeu a bola. Se está pressionado, joga simples. Joga para lateral, joga para trás, joga para o mato, para onde for. Foi driblar e perdeu, a Ponte poderia ter tomado o gol, mas a Ponte é melhor. A Ponte é melhor, já criou também duas boas situações e deve fazer o gol a qualquer momento, porque procura, porque propõe o jogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. Quase 11 minutos, primeiro tempo. Aqui Majestoso, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o placar aponta 0 para Macaca, 0 para o ABC. Aliás, quem passou por aqui tá no estádio, tá na área. Mandou um abraço pra todo mundo, foi ele, o grande Mineirinho, Edu Pinheiro. Ei, Mineirinho, sua coluna, hein? Tá mal da coluna, e um abraço também pro Totó e Mineirinho. Olha, Chapecoense e Vila Nova 0-0, Tombense e Vitória, primeiro tempo 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então vai pra lá, deixe o seu like, compartilhe, espalha pra geral. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal rumo aos 20 mil inscritos. Aqui 0-0, Gleger, Zorzin. Estamos devendo pro ouvinte conceito, grau, definição e a nota das defesas do Simão foram duas. A primeira bola explodiu no peito. E a segunda, ele cortou a trajetória da bola quando o Cássio Gabriel cobrou a falta e a bola entraria se não fosse a intervenção do Simão, hein, Glega? Nessa segunda ele dá um soco nela, né? Uma jogada que o goleiro tem que fazer o simples ali. E o Simão, que é bom goleiro, né, já mostrando já aí o seu talento nessas duas defesas. Eu vou dar um grau de dificuldade parecido nas duas, tá? Porque a primeira, pra mim, ele foi meio assustadão ali, explodiu no peito dele. 7,5. Faça como o Tigrão, melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende já a sua consulta. Ligue ou envie um WhatsApp 998005939. 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Para a chegada perigosa do time do ABC, corta lá atrás da zaga da Macaca. A bola não chega a sair, domina Júnior Todinho, controla a bola, volta para Richardson, por dentro para Ramon. Ramon recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Wallace. Wallace domina, ajeita para o time do ABC, tem apenas uma vitória nesta Série B, o time do ABC, que vem para o programa de ataque. Maicon Douglas tentou a finta, ganhou do Luiz Felipe, invadiu a área pela esquerda, lance perigoso, rolou para Todinho, vai marcar, bateu, perdeu! Perde uma chance claríssima o time do ABC! Na jogadaça do Maicon Douglas. Passou tranquilão pra cima do Luiz Felipe. Aí rolou. Todinho livre na altura da marca penal. Perde uma chance clara, Vladimir Catarino. As costas do Luiz Felipe, né? Sempre uma preocupação do sistema defensivo da Ponte Preta. Bela jogada feita pelo Maicon Douglas. Rolou pra trás o Júnior Todinho. Com todas as condições para marcar, bateu pra fora. Tenta a resposta Macaca com Cássio Gabriel. Aqui pela direita procura alguém. Tentou Matheus Jesus. Já dominou mal. Insistiu, recuperou. Mas segundo o árbitro fez a falta. Falta marcada, o jogo está parado a favor da posse de bola do time do ABC. O ABC de Natal, como eu disse, é o lanterna desde a terceira rodada. Só não esteve na lanterna da Série B nas duas primeiras. Tem o pior ataque e a pior defesa. O pior ataque ao lado do CRB, com apenas 5 gols marcados. E a pior defesa ao lado do time do Avaí. Foram 18 gols sofridos. Ô, Boles. Fala, Glega. Você vê que esse gol perdido pelo Júnior Todinho é uma coisa que perdeu um pênalti, né? Porque ele tava na marca do pênalti sozinho. Agora, eu não entendi. Você falou pra fazer que nem o Tigrão lá na Upman, tem que fazer igual ele, é isso? Isso, melhorar a sua performance sexual na clínica Upman, não é isso, Tigrão? Isso. Tá que nem um rebengue. Placar de 0-0 aqui Majestoso, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte que volta a campo no próximo domingo, mais uma vez, 11 horas da manhã, contra o time do Sport. Será o terceiro jogo na Macaca
Domingo pela manhã. O jogo começa, evidentemente, no período da manhã e termina à tarde, 11 horas, o horário para o início da partida. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vem o ABC, domina Júnior Todinho, teve 2 chances no jogo. A primeira ele meteu no travessão, a segunda perdeu uma chance clara. Volta a bola para Ramon, Ramon na quarta zaga para Afonso. Afonso abre pela esquerda para Jonathan, que empurra para Maicon Douglas. Partiu para cima da marcação do Luiz Felipe, tá sem respeito para cima do Luiz Felipe, já ganhou uma. Ganhou a segunda, fez o passe por dentro, recolheu, dominou Tony Anderson. De calcanhar com estilo na categoria, aí chega bem Leonaldi. Acaba com a festa Potiguar, coloca a bola para fora, cedendo. Lateral para o time do ABC bater. O rival do ABC, o América, está na Série C. O ano passado conquistou o título da Série D, a 4ª divisão. Está na Série C do Campeonato Brasileiro. O ABC que retornou o ano passado. E a última participação do time Potiguar na elite do futebol do Brasil foi em 1985. Há muito tempo, portanto, o ABC não joga a 1ª divisão do futebol profissional. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16 cravados, primeiro tempo. Aqui Majestoso, Série B, 11ª rodada, Ponte ABC 0-0, Edu. Olha, Libertadores lá em Curitiba, Atlético e Libertad do Paraguai 0-0, pela Sul-Americana lá na Venezuela, em Mérida, Estudiantes local 0, Fortaleza também 0. Tem um jogador do ABC caído, por gentileza, Vladimir, você que está atrás do gol defendido pelo Simão, você sabe que a iluminação não ajuda e ainda com essas placas de LED e a bola azul dificulta ainda mais. O carequinha ali do ABC é o 20 ou o 28? O carequinha é o 20, é o Ramon, né? Então quem caiu agora foi o Wallace. Então Exatamente. estava narrando corretamente. Como sempre, né, Boles? Muito obrigado, tamo junto. Valeu pelo pastel de hoje, hein? Tava bom? Tá bom, bom demais. Giba não pôde comer maravilhoso. conosco, mas na próxima ele estará. É verdade. Rocha Autopeças há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 0-0 do Majestoso, perde a bola Macaca com Arthur, bola para Todinho, dominou, clareou, limpou na meia direita, foi para a área, Felipe Garcia, ele volta para Ramon, Ramon com o pé direito e chegou aqui na ponta para Maicon Douglas, mata o peito, coloca no terreno, já passou, pediu, recebeu, Jonathan linha de fundo, de primeira cruzou, passa por todo mundo, a bola sai, em lateral para Macaca bater. Boles. Gleger Zorzin já vai falar antes a sua informação, a informação é prioridade, Vladimir. Para dizer que tem torcedor do ABC presente aqui, eu contei, se eu não errei nas minhas contas, deu 19 torcedores, com uma faixa inclusive da torcida de São Paulo, da capital, pessoal do ABC, também aqui no Majestoso. É isso aí, registrada a informação de Vladimir Catarino. Bola para o time do ABC, tentou, chegou, apertou a marcação, colocada a bola para fora, é lateral para Macaca bater. Sinalizou, bandeira, confirmou o árbitro, lateral para Ponte, cobrar pela esquerda. Pega a bola o Arthur, o torcedor está reclamando que o Arthur está demorando demais, né? E ali também o jogador do ABC segue reclamando. Lateral já batido, o está dizendo que é mais atrás, não é a posição correta. Pediu para voltar, é isso, né, Gleger? Volta aí, tá errado. Você sabe que eu fui campeão brasileiro com o Bragantino em 2007? Sim. Jogando a final contra o ABC lá no Frasqueirão. Eu tô dizendo isso por quê? Porque a torcida do ABC é apaixonada, né? E o Catarino dizendo que tem torcedores no Majestoso. E sem dúvida nenhuma, eles são muito apaixonados, eles adoram, uma torcida gigantesca, a do ABC da maravilhosa Natal. Agora, Boles, a Ponte, cara, assim, ela faz um jogo, na minha opinião, morno. Só um minutinho, porque nós tivemos sem um lance que não estava em disputa, o Gé está caído, ele reclama que foi atingido, acho que foi pelo Ramon, não é isso, Vlad? Ele tá reclamando de ter sido atingido, isso, né? Eu particularmente não vi maldade no lance. Claro que tem o VAR ali para verificar, mas parece que já tá se recuperando ali o jogador da Ponte. Tem um braço ali, mas não pega no rosto, como o Gé tá dizendo ali, entendeu não? Tá dando uma de ator de Hollywood ali o Gé. Mas ele tem um braço ali, o cara dá uma protegida ali, mas não pega no rosto dele não. Agora, Boles, então, a Ponte tá fazendo um jogo morno, né? Erra muito. Você vê que todas as vezes que o ABC chegou com perigo, aquela do Todinho, por exemplo, o Luiz Felipe tem que ganhar no 1 contra 1, cara. Vai totalmente displicente pra bola. É o que tá faltando pra Ponte, concentração no jogo. Querer um pouco mais, ter a bola, a hora que não dá opção, alternativas pro ABC. Toda hora que o ABC chegou foi erro da Ponte, erro de passe, erro na transição, erro de um posicionamento.
Então tem que estar mais atento, pô. Nós estamos chegando a 20 minutos aí, a Ponte teve uma chance lá no chute e o ABC já teve 2 chances reais. Uma com o Todinho que ele chuta pra fora e a outra com o Todinho também, né? Que dá aquela paulada no travessão. Tudo erro da Ponte. Tem que organizar isso aí, dar uma acalmada nos nervos, né? Botar ali o emocional no lugar, porque senão daqui a pouco toma o gol, aí o que era difícil vai ficar muito pior. O Gé tá de volta, para o Gleger não houve agressão. E para você, Tigrão, qual a sua análise em relação a este lance? Nada, contato normal, o jogador botou o braço para proteger, e o Gé simulou, mas foi na costela aqui, foi no tórax, e o Gé botou as 2 mãos no rosto. É pura simulação, eu sou contra isso daí, né? E a Ponte joga mal, hein? Começou razoável, já afundou, hein? O ABC é melhor, o ABC já poderia ter feito o gol. A Ponte teve chances bastante tímidas e o ABC teve 2 chances reais, inclusive com uma bola no travessão. É a Ponte, com pouca vontade de novo. Teria que estar atropelando, amassando. Mas vai com lentidão, vai com apatia, vai com aquele negócio de pisa na bola, demora. O Arthur foi bater um lateral agora. Nossa, eu fiquei cansado daqui com o pique dele. Demorou quase 5 minutos para chegar na bola. Futebol não é assim, né? Jogando em casa, contra um adversário inferior, ou você vai para matar, ou você cria jacaré embaixo da sua própria cama. Ele vai te pegar. O ABC já sacou que a Ponte não está muito afim e já está botando as manguinhas de fora e já poderia estar vencendo pelo menos por 1-0. A Ponte arranca uma falta, o Cássio Gabriel chegou atrasado ali, o Jonathan atropelou o jogador da Ponte e ele próprio vem para a cobrança, aqui na meia direita, a chance da bola parada, bateu Silva e Fábio Sanches na área, Gé buscando voltar a marcar, tá ali, gol da linha do trem, a chance para marcar, cara, bola parada, 21, partiu Cássio Gabriel, bola meia altura, tira a defesa, a sobra da bola ficaria para o Felipe Amaral, mas no kick da bola ele não dominou no primeiro lance, rodopiou, virou, controlou e voltou para Luiz Felipe, que empurra para ninguém. Lançamento muito forte, a bola passa, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro ABC. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telecobertas. Uma campanha da Sanasa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 22 minutos cravados, primeiro tempo. Aqui majestoso, 11ª rodada, Série B, Ponte Preta e ABC, placar de 0-0, Edu. A Série B, 21h30, Atlético Goianiense, Ceará, lá em Ribeirão, Botafogo e Ituano. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça como Andréia Mantovani, sempre agitando nas redes sociais, participando do nosso arquibancada virtual do nosso chat ao vivo. Siga também a Rádio Bandeirantes no Instagram, pintando o gol, daqui a pouquinho já tem o vídeo na narração lá. @Rádio Bandeirantes Campinas, além de promoção, tem promoção da Uesco rolando. @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Se você quiser ter aquela moralzinha, mande a sua mensagem também no @Leandro Boles 2Ls e S e registro aqui, tá bom? Mandou no particular, eu registro aqui a sua participação. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Tenta o time do ABC, lançamento para Felipe Garcia, o jogo já está parado. O árbitro marcou no início do lance uma irregularidade e também um impedimento. É o impedimento, né, Boris? Foi confirmado o impedimento, sorte da Ponte, né, nesse lance. É, a Ponte com a linha defensiva alta ali no meio campo, quase deu uma escapada ao Felipe Garcia. Vem para o programa de ataque, a Macaca com o Pablo Diego. Ele sai da ponta, vem para a meia, parou, prendeu, o olho pensou, fez o gol da vitória. Na última vitória da Ponte aqui foram 2. A primeira contra o Botafogo e a última contra o Vila Nova. Ele fez o gol cobrando pênalti. Inclusive o jogo que tirou a invencibilidade do time goiano. Luiz Felipe cobra o lateral, soltou para Matheus Silva, zagueirão da Macaca, gigantão. Soltou o passe para Cássio Gabriel, dá um tapa na bola, volta para Fábio Sanches. Empurra do outro lado para Arthur, vem embora Macaca. Time do ABC bem fechadinho, com a primeira linha de 4, depois tem mais 2 bloqueando, os atacantes voltam, e a Ponte tenta furar o bloqueio com o Pablo Diego, levantou para a boca do gol para Luiz Felipe, tira de qualquer maneira Jonathan, entra e quarta para o time do ABC, a sobra da bola para Ramon para Tony Anderson, de primeira lá na ponta, muito forte.
Nem se o Todinho tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria, a bola saiu. Lateral para Macaca bater, já cobrou Arthur. Arthur da ponta para Felipe Amaral, volta por dentro, recomeça com Matheus Silva. 24,5, primeiro tempo, 0-0. Bora, Macaca, para cima do Lanterna ABC. Matheus Silva faz a inversão, bola no alto para Pablo Diego, domina, coloca no terreno, pintou o cruzamento, fechado demais. Tranquilo para o goleiro Simão fazer a defesa, Vladimir. Simão, né? Goleiro que teve boa passagem quando jogou no Operário do Paraná, de Ponta Grossa. Fez a defesa sem dificuldade nenhuma. Segue 0-0, Boles. Tem Simão e tem Abraão nessa defesa do time do ABC, né, Vladimir? Abraão com H ainda, rapaz. É outro nível, né? Uma defesa abençoada essa do ABC. Matheus de Jesus com liberdade no corredor, domina pela canhota, procura alguém. Vamos, Matheus. Ele soltou lá na ponta para Arthur. Vem para apoio, Arthur da marginal do campo, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Matheus de Jesus, levantou a cabeça a meia altura, cruzou, Cássio Gabriel tentou ajeitar na grande área, ou na entrada da grande área, ninguém da Macaca. Chega para fazer o corte, a zaga do ABC. Michael Douglas domina aqui para a esquerda. Luiz Felipe dá o bote, recupera para a ponte, soltou para Leonaldi, levantou para Felipe Amaral, entre as linhas, dominou de calcanhar na categoria, deixou para Luiz Felipe, devolveu para Felipe Amaral, carregou, tentou nova finta, chegou Jonathan. Estica a perna, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca. Boles. Luiz Felipe recua para Leonaldi, já o Tigrão. A inversão da direita para a esquerda para Arthur. Arthur recolhe, domina, controla no terreno, controla a bola, volta para Fábio Sanches. Pois não, Tigrão? Não fui eu, Boles. Pois não, Vladimirzão. É só pra complementar, eu disse abençoada e não abençoada seria a rima com o time, né? Cássio Gabriel no comando pra Gé, no pivô, devolveu pra Cássio Gabriel, tá na área, levantou a cabeça, bateu cruzado, Simão espalmou, a sobra da bola tentou, Pablo Diego dividiu, ganhou, saiu da área, voltou para Arthur, Arthur por dentro, bateu, Jesus, dominou, limpou, controlou, procurou, pisou na bola, levantou a cabeça no comando pra Cássio Gabriel, que erra o passe, mas conserta Felipe Amaral, ganhou, pé direito, a bomba em cima do marcador, tem mais Macacas, basta uma pressão, Matheus Silva na direita para Luiz Felipe, passou Leonaldi, levou a marcação, ele sai da ponta, vem para mim, encarou, tocou mal, chegou, tocou na bola o Tony Anderson, volta, recupera Leonaldi, mas toca mal. A bola sai em lateral de graça pro ABC. Valdemir Gomes, dá a palavra fácil, fera da opinião. 26,5, primeiro tempo, 0-0 e o jogo, Tigrão. Muita dificuldade de penetração, a ponto não tem a armação. O Matheus Jesus não se apresenta para organizar o time do meio para frente. O Cássio Gabriel, que é o substituto do do Elvis, ele não tem intensidade, né? Você vê, teve uma falta lateral agora. A Ponte tinha 6 jogadores altos dentro da grande área. Falta perigosíssima, lado direito, gol da Fepasa. Ele bateu no peito do zagueiro, meia altura, né? Quer dizer, então, sabe, a Ponte não tem intensidade de quem precisa. Não tem a intensidade de um time que esteja consciente da necessidade que tem de ganhar esse jogo. Toca, faz, vai, tenta, pega a bola, parte, mas teria que estar com um pouco mais de volúpia. E a Ponte não tem, ó, daqui a pouco 30 minutos. Um chute a gol, né, do Pablo Diego, o outro foi um cruzamento. A bola bateu no peito do goleiro e nada mais. É pouco, hein? É pouco. Não nos esqueçamos que a Ponte está jogando contra o Lanterna, contra o pior ataque, contra a pior defesa. E as duas grandes oportunidades reais até agora foram do ABC. É muito pouco. Daqui a pouco a torcida já começa a se manifestar. O time ABC... me parece nervoso e absolutamente sem confiança. Ramon levantou a bola na área, tirou a zaga da Macaca, a sobra fica para o time do ABC e o Richardson recua para o goleiro Simão. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge, as melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Bola aqui atrás para Fábio Sanches, foi para a dividida no carrinho, ganhou do Todinho, abriu para Arthur, Arthur carrega a bola, vem trazendo a Macaca para o campo de ataque, já ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, para, prende, olha, pensa, observa, desacelera, na meia esquerda para Matheus de Jesus, tentou na ponta para Pablo Diego, entre quarta a zaga do time do ABC, bola para Ramon, sai jogando, limpou, cortou, chegou Matheus de Jesus na marcação, volta a bola pela meia, dominou, controlou, Felipe Garcia, empurrou para Richardson, tem o Abraão, prefere o recuo para o goleiro Simão. Dá uma pressionada o Simão com o pé direito, devolve a bola no campo de ataque, ninguém do ABC. Arthur escora de cabeça, mas devolve o presente. Um presente junino do Arthur. A bola saiu em lateral de graça para o ABC. A informação, Edu Pinheiro.
Gol da noite na Série B, lá em Muriaé, gol do Vitória, Wellington Nem. Tombense 0, Vitória 1. Vitória líder isolado no Campeonato Brasileiro da Série B. Por falar em Tombense, a única vitória do ABC nesta Série B foi justamente diante do time mineiro. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. No quinto sinal aqui na Rádio Bandeirantes, eu confirmo, agora são 19h30, 7h30 da noite. Você ligado pelas principais ruas e avenidas de Campinas, por toda a região, você em Ribeirão Preto, pelas cercanias do estádio Moisés Lucarelli, nas principais rodovias que passam, que cortam a região, com o rádio ligado, curtindo a Bandeirantes no AM 1170, no FM 85.7 e 85.3. Também através do aplicativo da Rádio Bandeirantes no YouTube, com imagens da cabine. Aqui levantamento por de ataque, o Gé tentou, caiu de novo o Gé. O Gé toda hora ali fica trombando, se esbarrando ou esbarrando como o Abraão. Lance segue, bola para Jonathan, para o time do ABC aqui na ponta, tentou Maicon Douglas, no comando para Felipe Garcia, de costas para o gol, dominou, limpou, fintou, controlou para Tony Anderson, picou na grande área, no campo vencendo, para o time Potiguar, chega Léo Naldi na marcação, ele solta a ponta para Jonathan, Jonathan serviu na entrada da grande área para Felipe Garcia, tentou a finta o Wallace, corta a defesa, voltou a sobra para o Wallace, recolheu, dominou curtinho para Ramon, Ramon tem a posse de bola dominada, empurrou para Júnior Dodinho, ele é perigoso, Dodinho tentou, chegou bem na cobertura, Matheus Jesus, rouba para Macaca, opa! Aí na sequência o Júnior Todinho levantou o Felipe Amaral, hein, Vladimir? É, rapaz, Júnior Todinho chegou pesado ali, falta no campo de ataque da equipe do ABC e o Júnior Todinho saiu de fininho, né, pro árbitro não dar uma bronca nele. Placar de 0-0 aqui no Majestoso. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31,5 primeiro tempo. Olha um choque na cabeça aqui do Jonathan, lateral esquerdo do ABC, gera uma preocupação e imediatamente o departamento médico do ABC em campo está consciente ali com a mão na cabeça ou com as mãos na cabeça, uma dividida com o Luiz Felipe, levou a pior, o lateral esquerdo do time do ABC. Eu confirmo aqui, Majestoso, 11ª rodada, é a Série B. Ponte ABC 0-0, Edu Pinheiro. Libertadores, primeiro tempo na Arena da Baixada, Atlético Paranaense, Libertado Paraguai 0-0, 21 horas em Lima, no Peru, Alianza e Atlético Mineiro. E na Sul-Americana, 21h30 na Vila, tem Santos e News Old Boys. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção no futebol do rádio. Gleger Dorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, é tempo de opinião. Aqui Majestoso 0-0 e o jogo, Gleger. Ponte deu mostras no início da partida, né, que partiria para cima, tentando, mas depois esfriou o jogo. Estamos falando aqui desde o começo, né, estamos chegando aí a 33, passando 33 minutos e a Ponte não consegue, cara, não consegue ter intensidade, né? Não consegue ter uma chegada mais aguda, né? Tá presa na marcação. Você vê agora nesse lance aí, que teve um choque com o zagueiro aí do ABC, com o Luiz Felipe. Pô, o Matheus Jesus tava com a bola sozinho lá do outro lado, cara. Quis dar uma diagonal, uma invertida. O jogador tá marcado, cara. Então põe a bola no chão, faz o simples. A Ponte erra muito. E eu concordo mais 100% com o Tigrão quando ele diz que o ABC, percebeu, esses caras não querem nada, hein? Não querem nada com nada, vão partir pra cima, que dá. E é o que o ABC tá fazendo. Enquanto a Ponte não botar intensidade, não botar pressão, não chegar, criar oportunidades, o ABC vai crescer no jogo, daqui a pouco faz 1-0, aí você vai ver a dificuldade que vai ser. Já tá duro, já tá difícil. Você imagina se tomar 1-0 a Ponte. Então, tomara que tenha intensidade, que evolua, que alguém dê um grito lá dentro, para esses caras usem aquele despertador mesmo que o Tigrão disse lá. Mas não é só pro Matheus Jesus, não é só pro Cássio Gabriel, não. É pro time inteiro. Aliás, por falar em despertador e relógio, meu grande amigo João Fábio Tedesco, lá em Piracicaba, proprietário de uma relojoaria, disse aqui, ó, se o Tigrão precisar, eu vendo meu cuco pra ele. É só ele pedir. Tá bom, Tigrão? Tá bom. Eu sou colecionador de cuco. Ô Boles. Oi. O jogador do ABC que trombou ali com o Luiz Felipe, o médico chegou perto dele, eu fiz a leitura labial aqui. O que ele falou? Não, o médico falou, tá tudo bem? Ele falou sim.
O médico falou, quem que sou eu? Ele falou, São Pedro. tá bem demais. Fala pro time. O médico do ABC falou pra ambulância, vem rápido. Ô, Tigrão, eu pensei que ele tinha falado que ele era o Lampião, pô. Como é que é o nome do Lampião? Virgulino Ferreira. Lateral pra Macaca, bater pra Canhota. São Pedro, é melhor não chamar São Pedro, deixa assim, já tá frio. Imagina o São Pedro chovendo, chuva e frio, aí não dá. Lateral pra Macaca, bater. Ele achou que ele já tava chegando lá, hein? Vem pra cobrança o Arthur, levantou pra boca do gol, a zaga falhou, a bola sobrou, tentou levantamento, a ponte, Pablo Diego brigou, tira de qualquer maneira a zaga do ABC. Fábio Sanches briga, insiste no lance, Leonardo tocou na bola, mas atingiu o jogador do ABC. Deu pra ouvir o grito daqui, viu, Vladimir? É, rapaz, o grito foi forte, o Leonardo alega ali que não atingiu, mas atingiu sim. A falta aconteceu, falta bem marcada, foi cometida ali pra cima do Tony Anderson. Falta pro ABC no seu campo de defesa. Futebol da Bandeirantes para o Esco, a marca do profissional brasileiro com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco! Chegamos a 35 minutos e meio, o primeiro tempo, placar de 0-0, mais uma falta agora cometida do Matheus Silva. O árbitro cearense Léo Simão Holanda marcou. Na meia esquerda, falta para o time potiguar bater. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes, no AM 1170, no FM 85.7, 85.3, pelas redes sociais, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Aqui bola recuada para Abrão, Abrão tem Afonso. Afonso domina, aperta na marcação, Pablo Diego, com o pé direito, ele tentou bater na ponta, a bola toda torta pro Todinho, Todinho perdeu, dá o bote, Arthur, tentou bater o comando, espirrada, sobra pra Gé pra Cássio, Gabriel de frente pro gol, pé direito, a bomba, espalma Simão! Paulada do Cássio, Gabriel na entrada na grande área. Meio estranho, quase engoliu um pirosaço, mas colocou a bola pra fora. Escanteio pra Macaca, Vladimir. Houve um leve desvio, né, no chute dado ali pelo Cássio Gabriel, mas foi buscar o Simão, espalmou linha de fundo, escanteio ponte. Aqui na direita o próprio Cássio Gabriel vem pra bola, capricha, 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 que dá gol da linha do trem. A Macacada quer comemorar, tirar esta agonia do torcedor. Cássio Gabriel vem pra cobrança, pé direito, levantou na área de cabeça, tentou Gé, subiu com ele o zagueiro, afastou Afonso, a sobra da bola pra Cássio Gabriel, na ponta pra Arthur, cadê o pé direito? Ele cruza com o pé direito, lá dentro pra boca do gol, Pablo Diego brigou, a bola fica viva, ninguém coloca o pé na bola, a bola passa, tira a zaga, volta pra Cássio Gabriel, é pressão da Macaca, Leonardo na meia direita, empurrou pela meia pra Luiz Felipe, tenta pegar a defesa saindo. Soltou para Leonardo, pé direito, colocou a bola na área, boa inversão para Pablo Diego, mata na coxa, coloca no terreno lá pela esquerda, olha para a área, prepara o cruzamento, fechadinho para a boca do gol, Afonso para cortar de cabeça, a sobra fica para o time do ABC, tentativa de tabela rápida, Maicon Douglas para Felipe Garcia, para Maicon Douglas, lá pela direita, recolheu, dominou para Felipe Garcia, foi para trombada dividida, bola colocada para fora, lateral para Macaca. No lance anterior, Gleger Zorzin. A defesa do Simão, Gleger. Ah, mas você fez a leitura correta, né? Foi estranho na bola, ele quase toma um frangaço. Simão, a bola, tudo bem que a bola foi de longe, ela vem variando, cheia de guizos, né? Com luzes de neon. Mas assim, quase que ele se complica, hein? O bom goleiro Simão, né, Gleger? Uma grande defesa, mas essa daí, eu vou falar pra você, isso aí não tem nem conceito. Desviou, né? Zero? Não deu nem conceito. Ele ia tomando o gol porque a bola desviou. Vai lá, Bolis. Vinha o ABC, a bola foi enfiada, mas o Kaique trouxe pegou. Mas, poxa, mas foi de longe, né, Tigrão? Ah, mas de longe. Ó, ele estava saindo para um lado. Ele estava saindo para o lado esquerdo. E quando ela desviou, ele teve que voltar rápido. Ela mudou a trajetória. Ele realmente foi esquisito. Quase que ela escapa. Mas eu acho que o desvio matou o planejamento de defesa dele. Nos tempos de Zorzinho, essa daí não tinha nem rebote. Ponte para ataque, domina Pablo Diego, finalzinho do primeiro tempo, pela meia para Felipe Amaral, 0-0. A Ponte tropeça em casa contra o Lanterna. Leonardo levantou Pablo Diego de cabeça, ele foi pra bola, mas a bola passou. Sai direto para fora em tiro de meta pro ABC, Vladimir. Se esforçou todo o Pablo Diego, mas ele não tem tanta estatura assim, né? Subiu, não alcançou a bola. Foi pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. E olha a pressa do goleiro Simão para devolver a bola ao jogo. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tele cobertas. Uma campanha da Sanasa.
Amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes, 7 da noite. A bola rola lá no Jorge Ismael de Biasi. Sequência da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Novo Horizontino e Guarani. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão com ele. Carlos Batista na Bandeirantes, amanhã 7 da noite, quarta-feira. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também na Bela Sorocaba. A Ponte tenta com Pablo Diego, rodopiou, girou, foi seguro, sofreu a falta, mas leva vantagem a Macaca. Sai para o jogo Arthur, no primeiro terço do campo, e falta para Fábio Sanches. Fábio Sanches é o capitão da Ponte. Curtinho para Matheus Silva, tem o Luiz Felipe como opção aqui na ponta. Soltou para ele, Maicon Douglas aperta na marcação. Tentou a finta, a bola bateu, rebateu, insistiu no lance, caiu, falta para cima dele. Cometida pelo Wallace na meia direita, tem falta, Macaca para bater. Pega a bola, Matheus Silva, fica na frente da bola, Felipe Garcia. Volta o jogo para Leonardo no círculo central, zona central do campo para Felipe Amaral. Com liberdade, tenta a descida Macaca. Lançamento, bola esticada na ponta para Arthur. Tem Matheus Jesus flutuando na meia esquerda. Arthur prendeu, segurou, partiu para frente, levou para o fundo. Faz o cruzamento, tentou fazer. Voltou para Pablo Diego, foi desarmado por Ramon. Insistiu no lance, brigou mesmo caído, perde a bola. Volta para o time do ABC com Afonso. Afonso levanta para Todinho, Todinho tentou ajeitar. Ajeitada para o Felipe Garcia, a devolução foi péssima, a bola volta para Macaca. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp 998005939. 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Cravados 41 primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você me confirma aqui majestoso, Série B, 11ª rodada. Ponte ABC 0-0, a Ponte tenta ação ofensiva, Felipe Amaral vai voltar. Recua para Fábio Sanches, a Ponte todinha no campo ofensivo. Fábio Sanches, Matheus Silva, o torcedor já começa a ficar impaciente com esta lentidão, com esta letargia da Macaca. Luiz Felipe tentou, foi desarmado e a bola bateu por último no Luiz Felipe, segundo a bandeirinha. Lateral para o time do ABC bater aqui 0-0, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, ainda a Série B no primeiro tempo, Chapecoense 0, Vila Nova 0, lá em Muriaé, Tombense 0, Vitória 1, 21h30, destaque para Botafogo de Ribeirão e Ituano. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado com o timaço de Carlos Batista. São as emoções da Série B. Pablo Diego arranca lá pela canhota, soltou no cômodo para Gé. Gé dominou, girou, invadiu a área, dominou, fez a finta e ao fintar foi desarmado e o Pablo Diego vai à loucura. Queria devolução lá em Prado da Grande Área, o Gé para variar foi fominha, Vladimir. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Placar de 0-0 aqui majestoso, você ligadaço no futebol da Bandeirantes Campinas. Para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Pablo Diego lá pela canhota, domina para Ponte, faz o break, voltou para Arthur no segundo terço do campo. Arthur rodopiou, girou para Pablo Diego, encara a marcação do Richardson. Sai da ponta, vem para Cássio Gabriel, buscava o passe por dentro do Pablo Diego, dividiu a bola espirrada, fica para Ramon. Ramon recua para Abraão. Abraão tira mal, devolve a bola para Ponte, para Pablo Diego, mas tem que aproveitar. Bola devolvida, o Pablo Diego abre aqui na ponta para Luiz Felipe. Para, prende, olha, pensa, observa, procura alguém, volta para Leonardo, completando 100 jogos com a camisa da Macaca. Matheus Silva, Luiz Felipe na ponta, tentou na entrada da grande área, Ramon tira mal, de graça voltou para Pablo Diego, empurrou na ponta, Arthur bateu cruzado, foi para fora. Péssima finalização pela linha de fundo, Vladimir. Tinham pelo menos 4 jogadores esperando o cruzamento na área, né? O Arthur resolveu chutar, pegou mal na bola. Ela saiu à direita do gol do Simão. E assim que a bola parar de rolar aqui na Bandeirantes, vai começar o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro vai dar o recado aqui na Bandeirantes com aquela categoria de sempre. Oferecimento Rocha Autopeças.
Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero com as melhores taxas de condições. Você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que a Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E jogo aberto aqui na Bandeirantes para a Clínica Upman. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp é o 998005939. Clínica Upman. Mais 3. Acerrado na tentativa ofensiva da Macaca. Vamos até 48. Finalzinho do primeiro tempo. Restando 15 minutinhos para as 8 da noite no horário oficial de Brasília. Nissan Darugi, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Gé lançado, tentou sair na cara do gol. Já estava impedido e não conseguiu pegar. Chegou o primeiro goleiro Simão para ficar com a bola. Simão para ficar com a bola. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. O Tigrão, esse primeiro tempo da Ponte é parecido com o jogo contra o Mirassol? Tá pior, tá um pouquinho melhor? Descreva sobre o tema, Tigrão. Pouquinho melhor, mas muito longe da gente poder dizer que foi um bom primeiro tempo. A Ponte jogou mal. E eu não entendo esse posicionamento do Matheus Jesus e do Cássio Gabriel. A Ponte está deixando a armação com o Leonardo e com o Amaral. Eles não têm essa característica. Você vê que nesse último lance, quem enfiou a bola lá de trás numa ligação direta foi o Matheus, né? O zagueiro da Ponte, Matheus Silva. E a gente está vendo o Gé enfiado quase na área, precisa sair um pouquinho, precisa buscar o lado, às vezes está muito marcado. E o Pablo Diego divorciado lá do lado esquerdo. O Arthur fazendo uma péssima partida, não dá o apoio. E os dois que deveriam buscar a bola para organizar a equipe, que são o Cássio Gabriel e o Matheus Jesus, eles estão jogando da intermediária para frente de costas. O Matheus Jesus mais adiantado e o Cássio Gabriel aqui esquecido do lado direito, sem produzir nada. Então a Ponte não tem a criação. A Ponte não tem a condução de bola, a Ponte não tem a transição, por isso que não chega. Aí pega um time fechado e dá nisso, um primeiro tempo horroroso. Claro que não pode ser pior do que aquele de Mirassol, é um pouco melhor, mas distante demais de ser um time vibrante, de ser um time corajoso, de ser um time organizado. Eu vejo a Ponte totalmente desorganizada do meio campo para frente. E quem vem para o campo de ataque é o time do ABC com o Tony Anderson. Levou marcação, cruzamento fechado de cabeça. O desvio tentou Tony Anderson. Arthur, incrível, salva na hora H e evita o gol praticamente feito de Júnior Todinho, Vladimir. Em mais uma descida perigosa, desta vez o Tony Anderson lá pelo setor esquerdo conseguiu fazer o cruzamento salvador. O Arthur impediu o gol do ABC, ainda tem escanteio. Em cima da Avenida Luiz Felipe. O lance do jogo vai para o quadro, a defesa ou a sorte do jogo. O Arthur salvou a Macaca. Kaique França praticamente vendido. Não daria para chegar não. Aliás, está demorando o Tony Anderson. Gleger Zorzin, quase o ABC abre o placar em Gleger. O Luiz Felipe parece que tá lá no Iguatemi andando, no Shopping Dom Pedro, né? Parece que tá lá, meu. Pô, tá dormindo em campo, impressionante. Todas as jogadas do ABC foram por ali, cara. Se ele não ficar ligado, a Ponte vai tomar o gol loguinho. E o Arthur, sem dúvida nenhuma, agora deu uma de goleiro ali, fazendo, claro que não usando as mãos, mas fez uma defesaça aí. Essa daí, 8,25. E vem ABC, cruzamento, tira a zaga, sopra da bola, o chute pro gol, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. O árbitro vai terminar o primeiro tempo, o ABC quer um escanteio, ele já apitou. Apitou não, agora sim. Apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Vaias da galera, vaias merecidas. Péssimo primeiro tempo da Macaca. 0 para Ponte, 0 para o ABC, vaias, muitas vaias da galera. A Ponte está empatando com o Lanterna, a torcida está protestando, Edu Pinheiro. Pedir pro Vladimir Catarino. Vladimir,
Oi, Edu. Por favor, você dá uma subida no microfone e pegar o seu ambiente. Vamos ver como é que tá. A torcida gritando, queremos jogador. Tá, você tá em que altura aí? Você tá... Atrás do gol aqui, defendido pelo Simão, né? No gol aqui da linha do trem. Isso, da FEPASA. E agora o torcedor pedindo raça também para os jogadores da Ponte, Edu. Não pode entrevistar, né? Não, somente após o jogo. Ô, Catarina, dá uma informadinha aí. É o seguinte, tem um zagueiro do ABC jogando de lateral. Eu não sei se é na direita ou na esquerda. Se você puder dar uma conversada por aí, saber quem que é. Tá improvisado ainda, tem mais essa. Tá cheio de problemas, viu? Esse time do ABC teve muita dor de cabeça o técnico Alan Al para escalar a equipe, tanto que no banco de reservas tem apenas 6 jogadores. É verdade, né? Só tem 6. O goleiro sobra 5. Todos vão entrar, né? Se não tiver nenhum problema com o goleiro, todos os demais vão entrar. Mas não tem para toda posição, né? Deve ter zagueiro, deve ter um volante, um atacante. Tem que improvisar também. Tá bom. Bom intervalo, viu, Catarino? Ô, Edu. Acabei de confirmar aqui com o Felipe Garcia, os 2 laterais são zagueiros. Tanto o Richardson quanto o Jonathan. Então, só tem zagueiro aí no sistema defensivo do time do ABC. Os caras são zagueiros? Os 2 laterais, palavras do Felipe Garcia. Perguntei a ele qual o zagueiro que está jogando de lateral. Ele disse os 2, tanto o da direita quanto o da esquerda. Beleza, bom, Catarino, bom intervalo, hein? Bom intervalo. Até já, vou comer o lanche. Beleza, olha, o Elvis então está suspenso e o Filipinho também não foi relacionado mais uma vez, tá? Dores musculares. Olha, a Ponte joga com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, Gé e o Pablo Diego. No banco tem 2 goleiros, Luan e Pedrão, tem o Edson que é zagueiro, tem o Tomás Kaique que também é zagueiro, tem o Júnior Tavares, tem Ramon Carvalho, Samuel Andrade é volante, Eliel tá no banco, Guipira e Dudu. São 3 atacantes no banco, Eliel, Guipira e o Dudu. Vamos lá, galera, vamos comentar então. 6 minutos, o Júnior Todinho chuta no travessão, o Kaique França no gol de entrada. A 13 minutos, Júnior Todinho perde um gol incrível, uma falha que começa com o Luiz Felipe. Foi absorvido aí pelo Michael Douglas, que cruza na marca do pênalti. Pimba! Júnior Todinho pra fora. A Ponte, chance. Teve chute e tal, mas chance. E o Arthur, a 44, salva também. Oi, Zorzinho, 0-0. Se não fosse o Arthur, hein, rapaz? Ele já tinha passado da bola e conseguiu dar um rabo de arraia ali. A bola pegou na perna dele e saiu. Agora, Edu, a Ponte não jogou nada, né? Muito baixa intensidade. Jogadores parece que estão desfilando em campo aí, passeando no shopping. É impressionante. E a gente vê a equipe do ABC criando algumas oportunidades, não pela qualidade, porque é um time muito limitado, mas porque está correndo, está lutando, né? Está se empenhando, está tentando em alguns momentos ter intensidade a equipe do ABC, e é isso que a Ponte tinha que fazer, pô. Por exemplo, eu particularmente já tiraria o Matheus Jesus agora no intervalo. Já colocaria o Eliel para jogar, já muda ali o esquema, traz o Amaral e o Leonaldi, deixa o Cássio Gabriel à frente e solta o menino para botar correria nesse time aí, cara. Precisa mudar a cara do time. A Ponte tá sem intensidade, não tá querendo nada com nada, né? Você vê que o Matheus Jesus, cara, ele pegou na bola quantas vezes ele errou, né? Então, assim, fica sobrecarregado, porque é a transição, é onde a bola passa ali para chegar com qualidade à frente e a gente não tá vendo isso, né? Os laterais, não ouvimos falar o nome do Luiz Felipe, muito pelo contrário, só negativamente. O Arthur também aparecendo pouco à frente. Aí fica difícil, pô. Aí não tem evolução. Não tem como. Se você não tem a participação efetiva dos laterais, se você não tem a participação efetiva dos homens de armação, dos homens de meio de campo, a bola não vai chegar. Vai chegar espetada como tá chegando lá pro Gé, tá chegando lá pro Pablo Diego, que a bola passa por cima. É o que vai acontecer. E é o que tá acontecendo. Então o Felipe precisa, primeiro dar um chacoalhão nos caras, né? Dar um chacoalhão, porque, pô, parece que os caras estão jogando um rachão, pô. Rachão de sábado de manhã, vai ter um clássico no domingo, né? Os caras não querem nada com nada, não divide uma bola. O camisa número 10 ali da equipe do Tony Anderson, do ABC, tá passando como quer pelo Luiz Felipe. Parece que não tem ninguém, parece que tem um cone ali. E é o que tá acontecendo. Então, se não voltar empenhado,
se não voltar com intensidade, se não voltar querendo jogar futebol, a Ponte vai ser derrotada nessa noite. Por um time que tem em 10 jogos 8 derrotas. E a gente percebe aqui, eu e o Tigrão analisando, que tecnicamente é limitadíssimo o time do ABC. O time da Ponte é melhor, muito melhor, mas não tá querendo jogar, Edu. O Dantas está dizendo aqui, como é que é, a saída é trocar o treinador, porque os jogadores também, é nítido, não estão com ele, o casal espetacular aqui, que é a Rita Maluca e o Paulo, lá de Jacumã, em Conde, na Paraíba, desse jeito a casa cai, pelo amor de Deus. Edu. Sim, há um chamado? Oi, Edu, rapidinho aqui. Vamos lá, Zorzinho. Eu recebi aqui uma mensagem aqui da minha querida irmã, a Andressa Zorzin, tá lá em Americana, ligada na Bandeirantes, lá pelo YouTube, falou que o Tigrão está muito elegante hoje. Andressa, eu acho que você tem que colocar o óculos aí, só pra ver novamente, porque é assim, né? Então, um beijo pra você, minha irmã querida. Andressa, um beijo. Andressa, você tem bom gosto. Você sabe o que é bom. Você sabe quem tem boa pinta e quem não tem. O Gleger é que é míope. Fica aí me enchendo o saco, pô. Andressa, parabéns, hein? Aguentar o Gleger não foi fácil. Olha o seguinte, na Série B, Chapecoense e Vila Nova, intervalo 0-0. Lá em Muriaé, gol do Vitória, gol do Wellington, nem Tombense 0, Vitória 1, 21h30, tem Botafogo e Ituano em Ribeirão. Lá em Goiânia, Atlético e Ceará. Em termos de Libertadores, olha, intervalo de Atlético Paranaense 0, Libertad do Paraguai também 0, 21 horas, Alianza Lima e Atlético Mineiro, lá em Lima, no Peru. E na Sul-Americana, deixa eu ver aqui, quanto está o Fortaleza. O Fortaleza na Sul-Americana empata lá na Venezuela. Estudiantes de Mérida 0, Fortaleza 0 e o América Mineiro joga às 9 da noite, daqui a pouco no Independência América e Milionários da Colômbia. E 21h30 na Vila tem Santos e News Old Boys. Oi, Tigrão. O Fortaleza tá jogando numa cidade lá na Colômbia e tem o nome do primeiro tempo aqui. Certo. Uma Mérida. Certo. Muito bem. Aliás, você vem já para decifrar melhor esse primeiro tempo. Gente, intervalo, hein? Não tem pressa não, viu, Edu? É, né? Do jeito que foi, pode. Fala aí da 15ª rodada. Eu faço um dia com a bola aqui daquele jeito que eu vou te contar, brasileira, hein? Esses amistosos valiosíssimos, né? Prestigiadíssimos. Fala aí sobre a Copa do Brasil, o emparceiramento, Corinthians e América, Bahia e Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras. Aí, se você quiser, fala da Copa do Mundo, em que país que vai ser. Devolve aqui para mim com os times em campo já, porque eu não tenho muito o que falar, além do que já falei, não. Você vai ver só, fazer um dia com a bola especial. O sorteio foi hoje. Quartas de final é América Mineiro e Corinthians. Corinthians decide em casa, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Grêmio. O Grêmio decide em casa e Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense decide em casa. E deixa eu deixar um espaço pro Tigrão, hein? 19h57, porque foi brincadeira o que ele falou. Ele quer falar. 0-0, volta já. Futebol é com a Bandeirantes, Bandeirantes, Atenção, você homem que tem problemas de impotência sexual, ejaculação precoce ou mesmo não está com aquela performance sexual que gostaria, a Clínica Upman vem resgatando a confiança dos homens em todo o Brasil. Não perca tempo e agende já sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Dê um up na sua vida sexual. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRN 54867. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Proforex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Proforex 0 à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Leandro Boles. Olha a Ponte se complicando, perdeu a bola. Bola na entrada da grande área. Chute no travessão. Uma paulada do time do ABC. A bola explodiu no travessão. Foi o Júnior Todinho na saída errada da Macaca. Quase. Que vem bola pro campo de ataque. Maicon Douglas tentou a finta. Ganhou do Luiz Felipe. Invadiu a área pela esquerda. Lance perigoso. Rolou pra Todinho. Vai marcar. Bateu. Perdeu. Perde uma chance claríssima o time do ABC. Na jogadaça do Maicon Douglas. Passou tranquilão pra cima do Luiz Felipe. Aí rolou. Todinho livre na altura da marca penal. Perde uma chance clara. Vladimir Catarina. Muito bem, Tigrão. Vamos lá. 0-0. Edu. Sim. Pra você, quem foi melhor? Osvaldo ou Rui Rei? Olha, não, páreo duro. Páreo duro, mas pelo histórico, pelo comprometimento, 1000 vezes Osvaldo. Tá, e pra você, quem foi melhor? Mosca ou Valtinho? Ah, sim. Sem dúvida, Mosca, que eu vi jogar, hein? Eu vi jogar. Mosca veio do Mato Grosso. E pra você, Ia lá. quem foi melhor? Serginho, Sérgio Américo ou Roberto Pinto? Comandante Roberto Pinto, número 10 e 69. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E pra você, quem foi melhor? Vulca ou Zarur? Eu parei duro. Fico com o Zarur, que foi bicampeão da Copa São Paulo. Ô, Tigrão, só o seguinte, a frase do dia foi... Essa eu ouvi hoje foi sensacional, rapaz. Eu passei no estabelecimento de um amigo e ele falou assim pra mim: eu sou do Pinheiros. Olha só que coisa interessante. Ele falou que a frase do dia que eu recebi aqui: estou vendendo teste positivo de Covid para que você não se preocupe em estar em 2 lugares no Dia dos Namorados. Sensacional. É boa. Essa foi... E frase sensacional. Mas se você quiser, pode comentar, Tigrão. 0-0. Aí teve um gaiato amigo meu. Eu não vou contar essa, não. Não. Vou contar, não, que daqui a pouco vem retaliação. Ô, Edu, primeiro tempo, você vê que eu tô dando uma linguiçada aqui, porque o Gleger já falou e eu já falei também. A Ponte jogou mal. Jogou mal. Eu esperava a Ponte, depois da saraivada de críticas, depois de todas as manifestações da torcida nas redes sociais, manifestações de profundo descontentamento do torcedor da Ponte, eu esperava a Ponte, né, mais intensa, mesmo sem ter aquela organização que a gente gostaria que tivesse, mas assim, com velocidade, com iniciativa, com agressividade no bom sentido, agressividade técnica, com a bola nos pés. Mas não, foi de novo um time que fica aí. Sabe quem foi agudo no jogo? O ABC. O ABC teve 3 oportunidades. Uma na trave, uma do Júnior Todinho da marca do pênalti, sem marcação. Não sei como que ele conseguiu perder o gol. E olhem que foi na canhota dele, que é boa. E essa última agora, o cruzamento aqui do Tony Anderson, no fundo do campo, né? Ele cruza no segundo pau e o Arthur vai todo desengonçado, mas atrapalhou a ação do Todinho, que é fazer o gol. Então, se nós tivermos que colocar aqui 3 oportunidades reais, elas foram do ABC. Enquanto que a Ponte teve um chute de fora do Pablo Diego e mais nada.
E o time mal posicionado, o Matheus Jesus e o Cássio Gabriel divorciados dos dois volantes, do Amaral que fica sozinho ali como barata tonta no meio, e o Leonaldo caindo aqui pro lado direito para tentar cobrir o Luiz Felipe, que foi uma válvula, foi uma avenida, não ganhou uma. Como caiu esse rapaz nas últimas partidas, parece até que já foi sacado aí. Daqui a pouco o Catarino vai nos confirmar, mas eu acho que vem o Everton, número 23, no lugar do Luiz Felipe, número 14. Essa é uma alteração óbvia para dar uma arrumada no setor, se bem que o Everton também marca mal. Mas eu acho que já deveria mexer no Matheus Jesus, que de novo não quer nada. Mexer no Cássio Gabriel, que de novo não quer nada. Sei lá, pode vir aí com Eliel, enfim, dar uma mudada. Não mudou, mudou só 6 por meia dúzia. Vamos ver, né? Começou. O time acordou no intervalo, porque no primeiro tempo dormiu. Leandro Bones. Apita o árbitro, bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. E vem Macaca, lançamento pra Gé, tentou sair na cara do gol, chega primeiro o Simão. E o joelho do Gé parece que atinge o Simão. O jogo vai ser paralisado, o outro vai ver a situação do goleiro do ABC. Comecinho do jogo com a Ponte atacando, a Ponte que mexeu, Vladimir. Fez uma alteração, saiu Luiz Felipe 14, entrou o Everton. Uma alteração de um lateral por outro, ou um improvisado por um de origem. Sai Luiz Felipe 14, entra o Everton 23. Foi esta mesma alteração, e aí, Tigrão, esta alteração, e na sequência o Gleger também comenta, Tiger. Vai tentar arrumar o setor ali, porque estava uma avenida, né? Foi muito mal, Luiz Felipe. Não posso jamais discordar da alteração. Taticamente, ela não muda nada. Mas eu, por exemplo, gostaria de ver o Ramon Carvalho no lugar do Matheus Jesus. Gostaria. E gostaria de ver o Eliel no lugar do Cássio Gabriel. Essas são as alterações que eu faria. Além, obviamente, de tentar corrigir esse lado aí que ele já corrigiu. E para você, Gleger Zorzinha, a entrada do Everton no lugar do Luiz Felipe. Gleger. O Luiz Felipe não entrou em campo, né? Não fez, não jogou. Não jogou, errou tudo que fez, não marcou ninguém, né? Tava dormindo em campo. Então ele acerta na substituição. Eu, por exemplo, tiraria o Matheus Jesus e colocaria o Eliel também. Tem falta o time do ABC para fazer a cobrança, comecinho do segundo tempo. O time Potiguar ataca pro gol da linha do trem. Vem para a cobrança da falta. Júnior Todinho levantou para botar o gol de cabeça. O desvio, a bola passa à esquerda. Vai embora direto pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 e 85.3 para a região de Ribeirão Preto. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá dormindo o Matheus Jesus, hein? Não voltou para o segundo tempo. Aliás, nem entrou em campo. Já descrito pelos nossos comentaristas, ressaltado por eles. Matheus Jesus dominou a bola, ficou cochilando, perdeu a bola e ainda fez a falta. Ele parece que está jogando com as chuteiras trocadas. A do pé direito no pé esquerdo e a do pé esquerdo no pé direito. É vergonhoso o que está fazendo o seu Matheus Jesus, viu? Um cara que tem técnica, que tem qualidade. Mas, pô, não conseguir dominar uma bola. O cara que se diz jogador de futebol profissional, que é isso, pô? Vacilou Matheus Jesus. O ABC colocou a bola na área, a zaga tirou, a sobra da bola fica para Macaca com o Arthur. Aqui na ponta com Pablo Diego. Marginal do campo, ele acelera o jogo, vem trazendo a Macaca, chega por baixo para fazer o corte o Wallace. Colocando a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca, bater pela esquerda no campo ofensivo. Nissan Daruge, o melhor estoque da região. Para ter o seminovo de procedência, chama no WhatsApp 1937561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. O Everton na ponta para Leonaldo, devolve para o Everton na marginal do campo, ele recua para Matheus Silva. Domina, ajeita para Macaca, procura alguém no comando, todo mundo marcado, cercado, ele volta para Fábio Sanches.
Se mandou o Arthur na ponta, a bola chega em Felipe Amaral. Felipe Amaral recolhe, domina cercado, marcado pelo Todinho. Volta para Fábio Sanches, Felipe Garcia apertou. Fábio Sanches para Matheus Silva, girou para cima do marcador, tentou carregar a bola e sofreu a falta. Do Felipe Garcia para cima do Matheus Silva, o jogo tá parado. Tem falta, Macaca, para bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Bola Macaca, placar de 0-0. A Ponte está jogando em casa contra o Lanterna. É a grande oportunidade para vencer. Cássio Gabriel domina, pé direito, enfiou no comando, bola curta. Entra e corta. Richardson de cabeça. Chega Arthur, toca na bola para Matheus C. Jesus por dentro para Cássio Gabriel. Dominou, limpou, fintou, carregou, fez o passe para Léo Naldi. De frente para o gol, clareou, pé direito. Ele bate, chega o Wallace. Trava. A sobra da bola fica para o time do ABC. O Michael Douglas tentou, tirou a zaga. Léo Naldi briga. A última a tocar da bola foi Léo Naldi. Torcedor protesta, mas no lateral é pro time do ABC. O torcedor ficou na bronca porque queria a falta no primeiro lance em cima do jogador da Ponte, que o árbitro não marcou. Lateral já batido, Ramon domina no campo defensivo pro Abraão, cercado, marcado pelo Gé. Fez o passe para Richardson, pressionado, Afonso levantou a bola passou pelo Felipe Amaral. Amaral recebe do Fábio Sanches, fez o passe pela meia, entre as linhas para Matheus C. Jesus, empurrou para Pablo Diego, dominou, tentou a finta, tira a defesa. A sobra da bola fica para Ramon, Ramon fez o passe curto e não te avalia o lance, porque o Bandeira lá do outro lado está com o instrumento levantado. Já estava impugnado o ataque da Macaca, Vladimir Catarino. Não houve nada no choque, né? Foi limpo no lance, mas também não estava valendo nada. Primeiro impedimento marcado. É bola pro ABC nesse começo do segundo tempo. Comecinho do segundo tempo para você ligado aqui na Bandeirantes com o Márcio de Carlos Batista. Placar de 0-0. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. E super fácil de preparar. Encontre os produtos da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bola colocada para fora, é lateral para o time do ABC, para o time Potiguar, para ter lanterninha, repito, nesta Série B. Vem para a cobrança, Richardson levanta a bola no comando para Felipe Garcia. Com peito para Júnior Todinho, pela meia para Tony Anderson. Recolheu, domínio cercado, marcado, perde a bola, mas a bola volta esbirrada para o time do ABC. Deixa a bola sair o Richardson para ganhar, lateral para o time do ABC. Para bater aqui pela direita, Richardson vem para a bola. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Olha a Ponte descendo com o Leonardo, boa bola na direita para o Everton, linha lateral da grande área, bateu cruzado, a bola passa de uma extremidade a outra. Se perde pela linha lateral, é bola para o time do ABC. Confirmando agora com 6:40, segundo tempo. Série B, 11ª rodada, majestoso, Ponte, ABC e Ponte 0-0, Edu. Olha, Libertadores, segundo tempo de Atlético Paranaense 0, Libertad do Paraguai também 0. Na Série B, continua Chapecoense 0, Vila Nova 0 e Tombense 0, Vitória 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rumo aos 20 mil inscritos, canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Estamos com imagens aqui da nossa equipe, da cabine, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, compartilhe, espalha para geral. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola recuada para o goleiro Kaique França. Curtinho na quarta zaga para Fábio Sanches, recolhe, dominando o primeiro terço do campo, ele faz o passe para Arthur, bola no chão, marcado pelo Todinho, que teve duas grandes chances do jogo, uma bola no travessão, aliás 3, né? Que a última que o Arthur salvou também era do Todinho, foram 3 oportunidades do Júnior Todinho, ex-atacante do Guarani. Felipe Amaral domina, fez o passe para Fábio Sanches. Ajeitou, dominou para Macaca, empurrou na ponta para Arthur. Arthur recolheu, dominou, fez o passe no comando para velocidade. Pablo Diego, Matheus C. Jesus, ninguém atacou a bola. Sai do gol, Simão tranquilo para fazer a defesa. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Então vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. O Esco que dará ao craque do jogo, eleito pela equipe da Rádio Bandeirantes, uma furadeira sensacional, maravilhosa, aliás. Siga a página da Rádio Bandeirantes no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, e participe da promoção da UESCO. UESCO, 10 anos construindo com você. Domina a Macaca com o Cássio Gabriel no campo defensivo, ele volta para Matheus Silva. Lá pela direita, pertinho da galera. Recolhe e domina o Everton. Fôlego novo, mas não atacou, desacelerou, sinalizou e voltou. Matheus Silva é quem domina, aqui atrás, na lentidão.
Fábio Sanches para Arthur, aí até o narrador fica lento. Arthur vai dominar e vai voltar para o Fábio Sanches. Que Fábio jogo, hein? Sanches. Boles. Pagamento de pecado, hein? Para Matheus Silva. Agora dá uma aceleradinha, vem trazendo a Macaca pro campo de ataque, ultrapassa na marcatória, rompe a fronteira, abriu na direita para o Everton, bora, Macaca, para Cássio Gabriel na direita, muito forte o passe, chega o zagueirão Abraão, corta, coloca a bola pela linha de fundo, ou melhor, pela linha lateral já batido pelo Everton, para Matheus Silva na marginal do campo, devolveu para Matheus Silva, tem atrás o Felipe Amaral. Todinho no campo ofensivo, o time da Ponte, mas não com aquele ímpeto ofensivo. Por isso vem buscar a bola, Matheus Jesus. A abertura pela canhota para Arthur, cabe o cruzamento. Levantou a meia altura para a boca do gol para Gé. Tira a defesa do ABC. A bola vai saindo agora sim em escanteio para Macaca, Vladimir. Não conseguiu fazer o cabeceio Gé, mas a bola ainda tocou ali no Richardson. Saindo pela linha de fundo, escanteio, direita no campo de ataque. Cássio Gabriel vai mandar a bola na área. Vamos chegar a 10 minutos, segundo tempo, placar de 0-0. Capricha aqui da Macaca. Gol do portão de entrada, o torcedor sente um bom momento, a macacada na expectativa para soltar um grito de gol. Partiu Cássio Gabriel, levantou na segunda trave, Pablo Diego escorou de cabeça fraquinho e longe do gol. Pela linha de fundo, é tiro de meta para o ABC, Vladimir Catarino. Tava longe o Pablo Diego, né? Saindo, inclusive, da pequena área. Conseguiu tocar nela, mas jogou fora, tiro de meta ABC. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp. 998005939. 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Lateral pro ABC bater com o zagueiro improvisado Richardson para Ramon, bola curta, Felipe Amaral foi para disputa e perdeu. Recupera o time do ABC com o Tony Anderson. Carrega, a bola é ruim esse time do ABC também, com todo respeito à galera lá de Natal. Levantamento, nem se tivesse hélice nas nádegas chegaria o Todinho. Passe muito forte, a bola saiu, na verdade lá do outro lado era outro jogador que pintava, o Maicon Douglas. A bola saiu, a Ponte já cobrou o lateral. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos, segundo tempo. Aqui majestoso, Série B, 11ª rodada, Ponte diante do Lanterna, mas tá derrapando, hein? 0 Macaca, 0 ABC. Vladimir Catarino já fala antes você do Zaço Pinheiro. Sul-Americana, 20h30 na Vila Santos e News Old Boys. E na Série B, segundo gol do Vitória. Em segundo tempo, o gol do Trellis. Tombense 0, Vitória 2. Olha o lance perigoso do ABC, o Júnior Todinho enfiou no comando, o Felipe Garcia chegou batendo na hora H, o Matheus Silva travou. E acho que foi a última gota de paciência do Felipe Moreira e já chamou um jogador que já vai entrar na Ponte. É o Eliel ou é o Samuel? Me parece o Eliel. De longe aqui tá parecendo ser o Eliel. Daqui a pouco. Virar aqui eu vou... É ele mesmo, Eliel. É ele mesmo. 9. Atenção, escanteio para o time do ABC, cruzamento para a boca do gol, de cabeça o desvio, toque, a bola passa com perigo, mas não valeu o lance. No último toque de calcanhar do Felipe Garcia, ele estava na posição irregular, o jogo foi paralisado, impedimento marcado aqui no Majestoso. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas tem o delicioso molho chimichurri, o preferido no Tigrão. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. A entrar ele é o Cruel, tomara que ele seja. Entrou no intervalo em Mirassol, mas não conseguiu fazer muita coisa. Aqui o Arthur chega atrasado, faz a falta para cima do Todinho, o jogo tá parado e agora vamos à alteração, Vladimir Catarino. Tá saindo o Amaral com a camisa 8 para a entrada do Eliel 9. Eliel 9 entra, Amaral 8 sai. Gritos de burro para o Felipe Moreira. Tigrão, você pediu o Eliel, mas no lugar do Cássio Gabriel, ele tirou o Felipe Amaral, Tiger. Ah, não enxergo o jogo, né? Desculpa, mas por maior que seja a minha boa vontade, nesse meio-campo inoperante da Ponte, o mais lúcido e o mais combativo era o Amaral. O mais combativo, correndo mais, preenchendo os espaços, tentando chamar o jogo. Não tá bem, ninguém tá bem. Não era ele o cara para sair, não. Tomara que dê certo.
Olha o ABC, cruzamento na entrada da grande área, subiu, tirou lá atrás, ele fez, opa! Espirrou o taco no jogador do ABC, a Ponte recuperou, agora! Ele é o lançado, botou na frente, falta! Não deu, Gisão? Rapaz... Foi falta, hein, Bola? O estádio inteiro viu a falta que ele não deu. Olha o ABC, Felipe Garcia, driblou, Kaique França vai marcar, tentou a finta, bateu, Kaique França, mas não valeu o lance. Por isso que eu dei aquela segurada, porque claramente o Felipe Garcia estava impedido. Agora os seus jogadores da Ponte... cercam o árbitro, pediram falta em cima do Eliel, Vladimir Catarino. Esse árbitro aí, o senhor Léo Simão Holanda, o Batista já falava no Esporte Debate, ele atrai confusão, atrai problemas. A falta aconteceu, foi clara do Eliel e depois na sequência o impedimento foi bem marcado. Então aí que eu não entendo, né? Quer dizer, acho que não entendo. O cara fez um monte de besteira aí recentemente, aquele jogo contra a Ponte, e segue apitando normalmente. E aí, Gleger Zorzinho, Eliel em campo. Foi falta em cima do Eliel, Gleger? Claro que foi falta. Falta clara. E ele estava perto do lance, né? Sobrou um cartão amarelo ali, acho que é pro Gé, Cartão amarelo pro Gé. Aí é o seguinte, o cara faz uma bobagem dessa. O cara tá impedido. Aí você viu o pique que deu o Leonaldi num lance irregular, tava impedido? Aí você viu a defesa que faz o Kaique França, quase se matando ali para pegar a bola. Por que já não dá o impedimento antes, né, cara? O cara é nítido, impedimento claro, viu, Cleber? É. Não, impedimento claro, foi à minha frente aqui, por isso que eu dei aquela segurada na narração. Se tem alguma dúvida, beleza, mas o impedimento foi claro. O cara tava 2 metros na frente, então já para a jogada. Aí tem um desgaste totalmente desnecessário. Agora, errou o juizão aí, né? Agora a Ponte tá difícil. Entra o Eliel, tudo bem, velocidade, jogador, mas eu não teria tirado o Amaral também não. Teria tirado o Matheus Jesus. Pois não, Tigrão? O Tigrão havia falado alguma coisa? Não. Se o Felipe Garcia tivesse feito o gol, esse é um lance que o VAR ia chamar, né? Porque esse ele pode intervir. Na origem do lance, houve a falta no Eliel. Ele ia dizer, ó, se você marca lá, não teria saído o gol. Esse é um lance de VAR. A falta no Eliel foi inclusive para cartão amarelo. E ele não deu, né? Quer dizer, o time não tá bem. Agora começa a arbitragem assim também, lá não dá nada. Não dá absolutamente nada. Os jogadores da Ponte já viram que ele não é de dar falta e ficam aí também chamando falta. Não adianta. Tem que jogar bola. Mas a falta no Eliel foi escandalosa. Olha o Eliel então, lançado aqui para a canhota. Se saísse o gol... Domina a Macaca, tentou levar pro fundo o Eliel, prepara o cruzamento, pé canhoto, levantou pra boca do gol, Leonaldo passou de primeira, bateu pro gol, Pablo Diego pega Simão e na sequência afasta a defesa. Na primeira chegada, jogada do Eliel, ele cruzou, a bola passou pelo Gé, de primeiro, Pablo Diego bateu, o goleiro pegou. E na sequência a zaga afastou, tem mais ponte, cruzamento, o Pablo Diego tentou, voltou pra Gé na área de cabeça, fraquinho, Simão pega. Simão por 2 vezes salva o ABC, Vladimir. Aparecendo, né, o ataque da Ponte Preta nesse momento. Primeiro cruzamento do Eliel. O Pablo Diego concluiu meio que caindo, mas conseguiu tocar pro gol a defesa do Simão. Depois, na sequência, o cabeceio do Gé foi fraquinho para a defesa do goleiro do ABC. Segue 0-0 e, como já disse o Gleger no lance anterior, o Gé recebeu o cartão amarelo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Aqui majestoso, o Eliel botou na frente, exagerou na força, no apetite ofensivo, adiantou demais e o Simão tranquilo saiu do gol para fazer a defesa, confirmando agora 17h40, segundo tempo. Majestoso, Série B, Ponte ABC, 0-0, Edu. Olha, ainda a Série B, segundo tempo de Chapecoense 0, Vila Nova 0, segundo tempo de Tombense 0, Vitória 2, 21h30 tem Atlético Goianiense, Ceará, Botafogo e Ituano. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol do rádio com o Timastro e Carlos Batista. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue, mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tele cobertas, uma campanha da Sanasa.
Matheus Silva levanta a bola pro campo de ataque. Pablo Diego não foi pra disputa. O Wallace chega, recupera pro time do ABC. Fez o passe no comando. Maicon Douglas pra Wallace no comando. Pra Maicon Douglas. Kaique França saiu do gol arrojado. Se demora um segundinho só, o Maicon Douglas chegaria na frente, Vladimir. Talvez até o Michael Douglas esperava um toque ali do Kaique França, que não aconteceu, né? Saída muito bem feita do goleiro da Ponte, que agora tá caído ali, o atendimento médico é pedido, mas já tá de pé, já tá tudo ok com o Kaique França. Ô Gleger, você que gosta de uma fofoquinha futebolística, tava vendo aqui, o Léo Dias, é aquele colunista, né? Da vida dos artistas, enfim. É aquela história do Luan, jogador do Corinthians, que ele tá afastado, ele foi flagrado recentemente em um restaurante de São Paulo, furando a fila, certo? Certo. Tava lá com uma garota. E daí, cara, todo mundo imaginando que era namorada, a esposa, que nada. A esposa quer saber quem é a garota que tava com o Luan, que furou a fila. Deu um barraco lá, cara. E o Luan não tava com a esposa nem com a namorada não, viu, Gleger? Você sabe quem que era ou não? Não faço a mínima ideia. Nem eu. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge, as melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Um jogador do ABC que vive observando o Morro do Careca, lá na belíssima Natal, capital potiguar. Tô cotando para janeiro, tá difícil, tá caro. A lua... Mas tá cotando, não fechou ainda? Não, tá muito caro. Em janeiro não dá, cara. Louco, cara. Não, muito caro. Boris, tá caído ali o jogador do ABC. E o Luan, ele furou a fila e pulou a cerca, foi isso mesmo? Mas resumidamente falando é isso, viu, Vlad? Que coisa, né? O jogo tá parado, né? Eu tô enrolando aqui porque ainda não identifiquei quem é o jogador ali do ABC, quem tá caído. É o número 30, obrigado, Gleger. Você é um cara fera. O Jonathan mas, assim, tá... foi uma contusão meio séria, hein, cara? Tá sentindo muitas dores ali. Mas assim, ele enroscou a perna, né? Ele dá o carrinho. O Everton não fez nada, né? E ele vem ali e enrosca a perna. É perigoso isso, cara, ter lesão no joelho. Tomara que esteja tudo bem, o jogador possa voltar. Mas assim, tava sentindo muitas dores, né, Léo? Tá sendo agora tirado pela maca. Vai ser avaliado ali do lado de fora. É isso aí. A contusão do Felipe Amaral foi quadril, é isso, né, Vladimir? Exatamente, esse é o problema dele. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, tem lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana, na Avenida Santa Bárbara e Sorocaba. Olha a ponte com o Arthur Hamilton, ele levantou para ele, chega a zaga do ABC para cortar e evita inclusive a saída da bola pela linha de fundo, Afonso. Coloca a bola pela linha lateral, o Eliel entrou aqui pela canhota para meter fogo no jogo. Já teve uma boa oportunidade criada no cruzamento do Eliel, a ponte com Pablo Diego, o goleiro pegou. Jonathan Arthur voltou. Levantou, Jonathan de volta, completa o time do ABC, cruzamento para a área, faz defesa. Tony Anderson fica com a sombra, que antes da Série B foi pretendido pelo Guarani, mas não evoluiu a negociação. Fábio Sanches para Eliel parou no lance. Pensou que estivesse impedido. Richardson cortou e de fato o Eliel estava impedido. Por que demorar tanto, né, para marcar? Que coisa, rapaz. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco, W-E-S-C-O, o Esco. 22 minutos, segundo tempo. A lua bonita, a lua cheia, tô vendo bem de frente aqui. Tá vendo aquela propaganda ali da Clínica Upman, ô Vladimir Catarina? Sim, claro. Bonita, hein? Tem a cartão. Sua esquerda aí. Pra quem? Cartão amarelo pro Afonso, camisa 15 do ABC está amarelado. Vai cobrar o tiro de meta ou melhor, a falta, a infração a favor do ABC, o goleiro Simão. Com o pé direito ele levanta a bola para o campo de ataque para Júnior Todinho, sobe, não acha, a bola sai em lateral, é para Macaca bater. Tigrão, metade do segundo tempo. Vamos entrar na parte final do jogo, segue 0-0 até aqui. Um péssimo resultado para Macaca. Tigrão. Péssimo resultado e a Ponte não merece a vitória. O Leão entrou bem, houve uma inversão, Pablo Diego do lado direito, ele jogava do lado esquerdo. Às vezes fechando pelo meio no pivô. Agora o Pablo Diego mais do lado direito, fazendo uma ala lá com o Everton. Olha a Ponte, Gé ajeitou, Cássio Gabriel de frente pro gol, voltou para Pablo Diego, bateu, espalma, Simão, voltou para Gé para Pablo Diego, soltou na ponta, prepara o cruzamento, o Everton cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo, insiste a Macaca ainda, Arthur, a bola saiu.
A bola saiu, o Simão de novo fez a defesa, Vlad. Bela defesa feita pelo goleiro da equipe do ABC, depois na tentativa do cruzamento, bola pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe de Natal. Completando o Tigrão. Pois é, você está vendo que o Pablo Diego está do lado direito, ele rende mais. Eu falei isso umas 300 vezes, nos tempos do Hélio dos Anjos, também agora com o Felipe Moreira, mas eu desisti, né? Não vou ficar aqui pregando no deserto, né? Não dá, né? Não dá. Ele rende mais do lado direito. Já poderia ter feito o gol, a melhor jogada da Ponte do jogo, no cruzamento do Eliel, ele fechou da direita na condição de centroavante. Olha o ABC, Felipe Garcia. Pouco, mas ainda muito distante de ser um time que passa confiança e a impressão que possa ganhar o jogo. Felipe Garcia tentou o cruzamento fechado na escapada do centroavante do ABC. Chegou o Fábio Santos, cortou escanteio pro ABC. Vem pra bola aqui o Ramon. Tem a 20 estampada na camisa. Vem pra cobrança do escanteio pro time do ABC. Parecia o Gleger antes do implante. Vem pra cobrança Ramon. Autorizado já pra cobrança. Agora tá com o topetão, já vai participar do Mundial. Atenção, cruzamento pra boca do gol, tentava de cabeça lá na segunda trave o Jonathan. Tirou a defesa, a bola voltou pro ABC, olha o cruzamento, a bola fica rondando a área da Macaca, passou de uma extremidade a outra pra Ramon de primeira, por sobre o gol de Kaique França, a bola vai embora pela linha de fundo. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Placar de 0-0 do Majestoso, 25 minutos, você ligado com o timaço de Carlos Batista. Você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Agora em Campinas, 8h, 30 minutos no horário oficial de Brasília. Temperatura caiu na casa dos 17, 18, frio, 17. Hein? Deu uma esfriada. Castro Gabriel no comando. Ele tentou de primeira pra Jé, passe errado. Fica de graça pro goleiro Simão. Ô Gleger, ficamos devendo pro ouvinte aqui. A gente não deve nada. Grau, conceito, definição e a nota pra defesa do Simão. Gleger. O Simão que tá pedindo pra tomar gol, né? E os caras não conseguem tirar dele só um pouquinho, cara. Tá chutando muito em cima dele. Você vê que a bola veio em cima dele, deu um rebote ali, quase que ele se complica ainda. O grau de dificuldade 7,25. Pois não, Vlad. Corrija nos seus alfarrábios aí, o cartão amarelo não foi pro Afonso, foi pro goleiro. O goleiro Simão foi quem tomou cartão amarelo. Apague o Afonso e marque o Simão. Tenta o time do ABC com Júnior Todinho, tira aqui atrás, Fábio Sanches briga, Cássio Gabriel perde a bola para Ramon, mas a bola bateu no braço do Ramon. Intermediária, câmara ofensiva, é falta para Macaca. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp para 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Desce a Macaca lá pela direita. O Everton para Pablo, Diego na marginal do campo, recomeça com o Everton no círculo central. A sua informação, Edu. Olha, Libertadores, gol do Atlético lá em Curitiba. Atlético 1, Libertado Paraguai 0, segundo tempo. Matheus de Jesus aqui para canhota, desce a ponte com Arthur, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Macaca. Matheus de Jesus insiste, pela meia para Cássio Gabriel, cortou, limpou, fintou, devolveu para Matheus de Jesus. Será que ninguém tá vendo a atuação do Matheus de Jesus, no caso o Felipe Moreira? O que ele tentou fazer? Chutar, cruzar? Tentou o que, ô Vladimir? Tentou cruzar, né? Que foi muito ruim o cruzamento, mas a tentativa foi de cruzamento, Boris. É, tá difícil. Sabe... E atenção, pois não, Gleger? Não, você sabe que ali no clube valiense, Tigrão sempre vai dar as batidinhas dentro da bola, né? Vai ali, fica tirando do goleiro e tal. Cara, depois desse chute do Matheus Jesus aí, eu acho que se a bola sobra pro Tigrão ali agora, ele faria melhor. Não tenho dúvida. Vou titular lá, pô. Ah, com toda certeza. Sou camisa 10 do Subóbito. Aqui desce a Macaca, tentou o Gé, brigou, chegou primeiro o Jonathan para fazer o corte, voltou para Ramon, foi atropelado pelo Gé. Falta marcada bem na risca do meio campo, tem falta para bater o time do ABC. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27, agora 28, 28 cravados, segundo tempo. Majestoso, Série B, 11ª rodada, Moisés Lucarelli, Ponte 0, ABC também 0, Edu. Ainda a Série B, segundo tempo de Chapecoense 0, Vila Nova 0 e... deixa eu ver aqui...
E tem também o Vitória, lá em Muriaé, Tombense 0, Vitória 2. E amanhã, Libertadores, 19 horas, no Equador, lá em Guayaquil, Independente Del Valle, Corinthians. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol, e o Cássio Gabriel erra. Boles. Toca mal pro Matheus de Jesus e houve um enrosco ali dentro da área do ABC, né, Vlad? Houve um enrosco sim, tá reclamando inclusive o zagueiro ali, mas tá tudo ok. Olha o público, Boles. Um público pagante de 3.490. 3.490 pagantes. Não pagantes, 227. Público total de 3.717. 3.717 para uma renda de 43.755. Aí a informação de Vladimir Catarino está registrado no ar da Bandeirantes. Aqui falta o Jonathan. Aliás, depois de fazer a falta, deu um bico na bola lateral esquerdo, improvisado no time do ABC. Como disse o Vladimir, no intervalo, os dois laterais estão improvisados. Aí o Jonathan, não é o Jonathan não, é outro jogador ali que está sentindo, talvez cãibras, acho que é o Maicon Douglas. É o camisa de número 75, Maicon Douglas. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadas-ervas.com.br. Amarelo. Pra quem? Matheus Silva, zagueiro da equipe da Ponte, ele que tá voltando agora, depois de cumprir suspensão, recebe cartão amarelo. Aliás, o cartão que gerou a suspensão também foi por motivo de reclamação, né? E aí, recebe mais um cartão. Estão se empurrando ali Léo Naldi contra o jogador do ABC, o árbitro faz vistas grossas, autoriza o reinício do jogo, e aqui uma bola perigosa para o Matheus Silva no meio campo, ele empurra na ponta para Matheus Jesus. Tentou o passe, perde a bola, recupera Júnior Todinho para Felipe Garcia. Tentou a finta, botou na frente, chega Matheus Jesus, agora sim, atento no carrinho. Coloca a bola para fora, cedendo lateral para o time Potiguar bater. Na junção da Risca no meio campo com a Risca lateral, tem lateral o time ABC do ABC para bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Muda a informação. Tá saindo o Tony Anderson, aliás, o Maicon Douglas 75, tá entrando o Romário com 88 entrando no lugar do Michael Douglas. Portanto, alteração, a primeira no time do ABC. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E o jogo, Tigrão, 30 minutos, segundo tempo, segue 0-0, Tiger. O jogo caminha passos largos para o 0-0. Resultado péssimo, horroroso, a Ponte sem nenhuma inspiração, sem nenhuma intensidade, sem nenhuma explosão. Engraçado, né, que a regra autoriza, depois da pandemia, 5 alterações. O Matheus Jesus jogando essa bolinha de gude que ele está jogando. Ele tem um volante canhoto também no banco, que é o Ramon Carvalho. 32 minutos. Ele mexeu duas vezes. As duas, uma para trocar um lateral por outro e a outra por contusão. Então qual a conclusão que você chega? Ou a que conclusão você chega? Ele está contente, porque uma foi por contusão e a outra foi 6 por meia dúzia. E os jogadores que não estão rendendo, e aqueles que estão sentados no banco, eles ficam olhando com cara de paisagem e falam assim, mas não vai trocar ninguém? São 32 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco toma o gol, aí levantam 3 lá. Eu não consigo entender, sinceramente, por mais boa vontade que eu tenha. O futebol da Ponte é paupérrimo. Paupérrimo. Então você tem que tentar alguma coisa, ou não? Ah, com certeza. Aliás, eu estou vendo aqui, o Matheus Jesus está jogando mais... No campo defensivo seria na posição do Arthur. E o Felipe Moreira meteu o Arthur como um ponta à esquerda. Está caindo mais aqui para a esquerda no campo defensivo, o Matheus Jesus. E há pouco o ABC pegou a bola, partiu para cima dele. E ia ser difícil encostar. Aliás, ele chegar, é que os seus jogadores da Ponte chegaram.
Tem lateral a Macaca para bater no campo ofensivo aqui para Canhota. Arthur cobrou, fez o passe para Gé. Ufa, até que enfim ele saiu da área. Dominou, ajeitou, parou, prendeu, ele pensou. Para Arthur, joga lá dentro. Cadê o Gé? Havia saído. Tira o Wallace de qualquer maneira de cabeça. Matheus Jesus brigou, foi para a disputa, levou a melhor. Reclama Júnior Todinho. A sobra da bola fica para Fábio Sanches, para Matheus Jesus. Chega Todinho, trava, a bola sai. Lateral é para Macaca bater. 33 segundo tempo, 0-0 do Majestoso. Campanha Sanasa todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telecobertas. Uma campanha da Sanasa. Bola esticada para o Everton, foi para a disputa, chegou primeiro, tocou na bola o jogador do ABC, espirrada, sobra nas mãos do goleiro Simão. Que tranquilo, faz defesa. Desabou um jogador do ABC aqui, acho que não vai dar mais para ele não, acho que é o Wallace. Está sentindo não é o Wallace não, é outro jogador, o Vladimir. Já havia caído no lance anterior, lá no meio campo, como o árbitro não deu muita trela, não deu muita bola, ele se levantou, mas acabou caindo de novo. Daqui a pouco vai mexer, já está se preparando uma alteração, outra, o técnico Alan Alme, parece ser o Gustavo Eblin, que está se preparando para entrar. Bolas. O ABC, como dito, olha a galera pedindo raça, hein? Aí, ó. Galera pedindo raça para Macaca. É o seguinte, o time do ABC só tem 5 jogadores de linha no banco, né? 4 agora e daqui a pouquinho 3. Porque o Eblin vai entrar, já entrou agora há pouco o Romário, as alterações feitas pelo Alan Al. Sofre quem tá caído lá é o Todinho. Todinho, né? É isso aí. Sofre de impotência sexual, ejaculação precoce ou falta de libido? Corre cuidar da sua saúde sexual na clínica Upman. Liga agora mesmo, hein? Ou envie um WhatsApp para 99800-5939. 99800-5939. Clínica Upman. Mexe. Vai. Alteração, portanto, no ABC, tá saindo com a camisa de número 25. De 25 do ABC? 25. Quem é o 25 do ABC? Agora ele trocou, é o 5. Ah, é o 5. Não, o 5 entra. Sai o 9. Isso. Não, 27. Não. Saiu 27, Júnior Todinho. Entra o 5, Gustavo Eblin no lugar do Júnior Todinho. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 35 cravados. Segundo tempo. Série B do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada aqui, Majestoso, segue 0.0 ABC do Pinheiro. Lá em Curitiba, quem marcou pro Atlético foi o Christian. Libertadores, Atlético 1, Libertado Paraguai 0, é segundo tempo. Daqui a pouco, 21 horas, começa lá em Lima, no Peru, Alianza e Atlético Mineiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência no Dial, no AM 1170, no FM 85.7 na faixa estendida para a região de Campinas, em 85.3 para a região de Ribeirão. E aqui tenta o time do ABC, corta Arthur, a sobra da bola fica para Cássio Gabriel, para Arthur. Arthur tentou na velocidade do Eliel, tira a zaga do ABC, recupera o ABC com Gustavo Eblin, pela direita, fez o passe no comando. Tentou a devolução, o Tony Anderson para o Gustavo Eblin, chega a zaga da Macaca para cortar, ele é o domina, bota na frente, já perdeu, recupera, não domina Tony Anderson, volta para Cássio Gabriel, um perde, ganha danado, aí o Cássio Gabriel tenta o lançamento, mas nem se o Eliel tivesse hélice nas nádegas, hein, Vladimir Catarino? Aí já é base do desespero, né? Além da falta de qualidade nesse jogo. Lançamento muito forte, não dava pro Eliel, a posse é do ABC. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele conhece o riscado, já esteve lá dentro. E o jogo, vamos entrar naquela reta decisiva. E segue 0-0. E o que é pior, né, Gleger? O torcedor da Ponte não vê uma expectativa de que a Ponte pode fazer o gol a qualquer momento. Tá pressionando, longe disso, hein, Gleger? Longe, muito longe disso, né? E assim, sem inspiração, né? O jogo é horroroso, o jogo é muito ruim. Nós temos um quadro aí do gabarito, que você tem que falar qual foi o melhor, o primeiro ou o segundo tempo. Eu acho que foi um intervalo, foi melhor. Pelo menos nós não estávamos vendo isso. Tá, tudo bem, ó, pode ir lá a Ponte achar uma bola lá e fazer o gol, né? Ganhar o jogo. Tudo bem, tá no script também. Mas 37 passados, o futebol que está apresentando a Ponte eu acho muito difícil. É isso aí, placar de 0-0, campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telecobertas. Uma campanha da Sanasa. Levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro do time do ABC.
De cabeça afasta ela atrás da zaga da ponte, já o Dudu Ratamoto, hein? Vai entrar na ponte. Do círculo central, Matheus de Jesus, meteu na ponta para Arthur, deixa a bola passar, parou, prendeu, olhou, pensou, deixa a bola passar entre as pernas. Volta para Matheus de Jesus no corredor centro esquerdo, encara o marcador, girou para cima do marcador, que é o Maicon Douglas. Aliás, já foi embora, é o Todinho. Abriu aqui na ponta para Arthur, tentou o cruzamento, trava a Evelyn. O Todinho bola também para foi, fora. Então foi o Tony Anderson. Terceira opção. Vai sair, portanto, o Cássio Gabriel, viu, Boles? Vai sair o Cássio Gabriel, 21, para a entrada do Ratamoto, 7. Essa é a Macaca pela direita, domina o Everton, prepara o cruzamento, tentou passe esticado na ponta por baixo, tira a zaga, agora sem alteração. Tá saindo o Cássio Gabriel, tava ali perto da linha de fundo, já saiu. Saiu aqui por trás. Isso. Dudu Ratamoto, 7, e de novo a torcida homenageia Felipe Moreira. Lateral para a ponte bater pela direita, o Everton cobra, recua para Matheus Silva. A ponte todinha no campo ofensivo nesse momento. Vamos chegar a 39, o segundo tempo, 0-0 no Majestoso. Fábio Sanches. Pé direito para Matheus Jesus, recolhe, domina, parou, prendeu o olho, pensou, meteu na ponta para Dudu Ratamoto, primeira participação. Ele tenta partir para cima do marcador, botou na frente, já perdeu. Pezinho mole e perdeu. Gustavo Evelyn recua para Richardson, que bate na frente. Matheus Jesus tira a mão, mas o Fábio Sanches chega para recuperar. E aí, Tigrão, Dudu Ratamoto na Macaca, Tiger. Aos 39 do segundo tempo, a primeira alteração, digamos, tática, né? Tira um meia, que não foi nem meia, nem atacante, não foi nada no jogo. Péssima atuação do Cássio Gabriel. Quer dizer, podia ter mexido antes, né? Ele tem o Guipira também no banco. Que é um cara, pelo menos, que tem profundidade, que tem 1 contra 1, não tem lá uma grande técnica, mas parte com a bola dominada para cima. Não sei. Sabe, 39 do segundo tempo, porque uma foi trocar um lateral por outro. E a outra foi contusão do Eliel. Ah, mas ele colocou um atacante. Tá bom. Tinha mais 3 por fazer. 40 minutos de jogo agora. Aqui o lançamento do Arthur, muito forte pro Pablo Diego, na proteção da zaga, a bola foi embora pela linha de fundo. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Pressão da galera grande pra cima do Felipe Moreira, hein? Galera perdeu a paciência com o treinador. E como trabalhar numa condição dessa, né, Boles? Isso, o time não responde em campo, pressão do torcedor fora de campo é complicado, né? Não tenha dúvida. Aqui o Everton levanta a bola, tira lá atrás, a defesa, Eliel brigou, chega o primeiro Ramon. Domina, limpa o lance pro time do ABC, cercado, marcado pelo Gé. Dá uma pressionada, errou o time do ABC, o Gé vai pra cima, mas comete a falta. O Gé foi com tanta força e apetite que acabou atropelando o jogador do ABC. Jogo parado, é falta para o time potiguar bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 41 segundo tempo. Aqui Majestoso, Série B, 11ª rodada, Ponte 0, ABC também 0, Edu. Olha, a Ponte... 13ª, com esse empate está indo para 11 pontos, mas pode perder posições. Domingo a Ponte joga 11 horas, Majestoso, Ponte e Esporte. Sim. Sim, Bandeirantes. E gol do Tombense, hein? Gol do Tombense, 1 diminuiu. Tombense 1, vitória 2. Muito obrigado. Aqui vem pro campo de ataque, o time da Macaca, Eliel tentou domínio, não domina. A bola passa, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro ABC e já. Assim que a bola parar de rolar, vai começar aqui na Bandeirantes, o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Já na Bandeirantes, no AM, no FM, pelo YouTube. E oferecimento Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave. Casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Olha o ABC chegando, Felipe Garcia tentava o passe por dentro para Romário. Tira a zaga na ponte com Fábio Sanches. Se a bola chega no Romário, ele sairia cara a cara com o Kaique França.
Jogo aberto na Bandeirantes para Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Clínica Upman. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp é o 998005939. Clínica Upman. 43 segundo tempo, escanteio pro ABC bater. Lá pela canhota, vem para a cobrança do time do ABC. Tá 0-0, o ABC é o lanterna desta Série B. Cruzamento fechado, Kaique França não socorre a bola e tira na risca frontal da pequena área. Tem mais ABC, bola para a área. Afastou Pablo Diego. A sobra, Romário, a bomba. Fábio Sanches se joga na frente da bola para evitar o gol. Insistindo o time do ABC, Evelyn para Romário. Tentou passar por dentro, tira a defesa. Tony Anderson levantou lá na ponta. Desce ainda o time do ABC. Romário, tentativa de cruzamento de cabeça. Afasta Leonaldi. A sobra da bola fica para Pablo Diego. O ABC saiu, a ponte pode aproveitar. Lançamento lá na ponta. Ele é o falta. O Bandeira marcou ou assinalou e o árbitro que manda apitou, Vladimir. E vai render cartão amarelo. Uma falta mais forte ali foi cometida pelo Wallace, camisa 28, amarelo para ele. Boles. Cartão amarelo para o Wallace, volante do time do ABC aos 44 do segundo tempo. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Bora, Macaca, para dar uma alegria para o seu torcedor, que veio ao majestoso nesta noite fria de terça-feira. A ponte tem falta para bater, quem sabe agora na bola parada, capricha. Capricha que dá, Macaca! Lá na direita, pertinho da galera, na marginal do campo, setor direito, gol do portão de Ampratro Majestoso. Vem cobrança, dá falta pra boca do gol, tira a defesa. A sobra ficaria pra Macaca, mas fica pro ABC, contra-ataque armado. São 3 contra 3, Romário carrega a bola, demorou pra passar, a zaga já se recompõe, mas ele mete uma boa bola pra Wallace, saiu na cara do gol, disparou pra fora! É que o Wallace chegou... não com 100% fisicamente. Mas o passe foi espetacular para ele, viu, Vladimir? É, não tem cacoete de atacante, né? Por isso acabou errando a conclusão, perdeu a chance. Teremos 6 de acréscimo, Boles. Matheus Jesus faz boa jogada, soltou no cômodo para Gé, falta. Ele marcou a falta do Gé. Segurou o Afonso, o zagueirão do time do ABC, falta marcada. Vamos a 51, campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Uma campanha da Sanasa. E aí, Gleger, o que esperar da reta final? Tá difícil, o ABC tá mais perigoso do que a ponte nesse momento, viu, Gleger? Tá mais perigoso. E assim, eu não concordei com o cartão que deu o árbitro lá pro menino do ABC naquela jogada do Eliel. Foi ombro com ombro, hein, cara? Não foi nada, não foi nem falta, né? Mas aí o árbitro a gente já sabe como é que é, né? Mas o jogo, ô Boles, tá indo a passos largos para empatar 0-0. Pode ser que a Ponte ache uma bola, ou o próprio ABC, e mude o resultado. Mas eu repito, duvido muito que aconteça isso. As duas equipes, o ABC já aparentemente já segurando ali, né? Ó, não vamos fazer, mas também não vamos tomar. E a Ponte não tem força, né? Não tem força ofensiva. O Gé é muito mal, Matheus Jesus nem se fala, o Eliel também não entrou bem. Tá feia a coisa pro lado da Ponte. Olha, ABC tentando o ataque, tira a defesa, a bola voltou para Tony Anderson na entrada da grande área, dominou, cavou no comando, saiu na cara do gol, botou na frente, a bola chega a ficar viva após a saída do Kaique França, a zaga afasta. O ABC tá pedindo um pênalti, hein? A disputa ali do Kaique França com o jogador do ABC, o jogador toca primeiro na bola. Na sequência, me parece ter sido o Everton quem colocou para fora. Lance perigosíssimo, hein, Vladimir? Houve o choque, isso é evidente. Resta saber se foi a ponto de marcar a falta, né? Claro que o pessoal da ABC reclama, o árbitro pede para esperar, o VAR está analisando o lance. E aí, Tigrão, alguma irregularidade na sua opinião? Foi pênalti do Kaique França. Ele perde o tempo da bola, a bola já tinha passado. O VAR... se estiver vendo do mesmo jeito que eu, do mesmo prisma que eu, vai se assinalar o pênalti. Tomara que a Ponte seja beneficiada. Mas o juiz está mandando esperar. Vamos ver. Está conversando. O jogador do ABC tocou a bola à frente. O Kaique França sutilmente bate na perna do atacante potiguar. Marcou escanteio, confirmou o escanteio. O árbitro, o lance foi revisado.
E após a revisão do VAR, marcado o escanteio, não houve o pedido de revisão por parte do árbitro de vídeo para com o árbitro de campo. Pelo menos foi isso que ele apontou, né, Vlad? Tá de novo com a mão ali no ouvido? Não decidiu ainda não, viu, Boles? Acho que ele pediu a bola, né? É porque cadê a bola? A bola não tá posicionada lá no escanteio, né? Até porque o que mais deve ter é bola em campo, né? Ele havia apontado, a menos que eu me equivoquei aqui, ó. Tá apontando o escanteio, ó. É que não tem ninguém pra cobrar. O Gandula tá ali com a bola. O Gandula tá ali, ó, pertinho com a bola. Os caras do ABC não querem bater o escanteio e ficam mostrando o monitor para ele. E aí, como ele é um banana, ele fica ali perdido entre os jogadores do Rio Grande do Norte. É isso. Ele já tomou a decisão de não dar o pênalti. Mas os caras não vão bater porque querem que ele vá no monitor. Vem para a cobertura, escanteio, o time do ABC, cruzamento para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro a zaga com o Matheus Silva. 48,5, ele prometeu até 51, mas com esta paralisação deve acrescer mais alguns minutos o árbitro. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Bola rebatida pela zaga da Ponte, lateral de graça pro ABC, bater aqui pela direita no campo defensivo. 0-0, placar do jogo, péssimo resultado para Ponte. Vai acumulando aí resultados sucessivos ruins, apenas 2 vitórias e perde a oportunidade de ganhar do ABC. Tem apenas uma vitória nesta Série B, conquistada diante do Tombense desde o início da competição na lanterna. Aliás, desde a 3ª rodada. Só não esteve nas 2 primeiras rodadas, quando esteve na 18ª e na segunda, na primeira rodada na 18ª e na segunda na 19ª. Na 3ª rodada em diante, sempre na zona do rebaixamento. Olha a Ponte lá na direita, boa jogada do Everton, limpou a meia altura, tentou o cruzamento, rebate, Jonathan corta. A sobra da bola fica para o Macaca, para o Matheus Silva. Deixou para Fábio Sanches, dominou, limpou pelo meio, escapou, limpou, fintou. Acabou a bola lá na ponta para o Everton, tira a defesa. A sobra fica ainda para o time do ABC. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, o Romário foi desarmado, a Ponte recupera. Sai para o jogo a Macaca, bora Macaca na reta final. Vai ter que ser da base da garra, da reta, da determinação, do amor à camisa Ponte Bretana. Dudu retamou, toque pra canhota, recolhe, domina, volta para Arthur, Arthur devolve na ponta para Dudu, tem que colocar essa bola na área. Dudu retamou, levantou a meia altura para Eliel, passou, sobrou, tira a zaga do ABC. Antes da chegada do Pablo Diego, tem mais Macaca aqui pela canhota, insiste o Arthur, recolhe, domina, 50 minutos, bora Arthur, tá valendo o jogo, vale muito. Fábio Sanches, Léo Naldi, centésimo jogo de Léo Naldi com a camisa da Macaca. Ele empurra na ponta para o Everton, tem um tom 2. Pablo Diego prendeu, segurou, tentou levar para o fundo. Vai subir já a placa do quarto árbitro. Devemos ter mais 2 minutinhos. Fábio Sanches no desespero, tenta o cruzamento aqui na meia altura. Tira a defesa, a sobra da bola, Matheus Silva se enrola e a bola sai. Lateral de graça pro ABC. Vai subir agora a placa, ó. 2. Isso. Então vamos a 53. Muito obrigado. Estamos com quase 51 mais 2. Vamos a 53 no Majestoso. Tem pouquíssimo tempo a Ponte para marcar o gol da vitória. E atenção total aqui atrás, porque agora há pouco o ABC teve um lance perigoso. Jonathan cobra o lateral, fez o passe para Romário. Ele sai da ponta, vem para meia, chega o Gé na bola, recupera para Macaca. Parou, prendeu, ele pensou no círculo central, volta para Arthur. Arthur domina, ajeita bastante das Zaracas, ultrapassa a linha marcatória, fica sem opções do passe. Solta o jogo por dentro para Matheus C. Jesus. O Everton se mandou na direita, bola para ele. E foi para a área o Matheus C. Jesus. O Everton levantou para Matheus C. Jesus, de cabeça, tira a defesa. A sobra da bola fica para o time do ABC. Tony Anderson lançou aqui na direita para Gustavo Eblin. Se ele chegar é perigo e ele chegou. Gustavo Eblin domina, foi para a área, Romário parou, prendeu, ele pensou, voltou para Tony Anderson. Da entrada da grande área, carrega, a bola tentou a finta, falta para cima dele. Fábio Sanches, hein? Chega atrasadíssimo e faz a falta, Vladimir. Tinha muito mais jogadores da Ponte Preta do que da equipe do ABC, né? Poderia tentar proteger a bola, não, cometeu a falta. Agora o time visitante tem a opção do chute. Falta perigosa para o ABC bater, estamos com 52. Segundo tempo, vamos entrar no minuto final. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Para ganhar vai ser difícil, hein? A Ponte se defender agora, tem falta o time do ABC. Claro, não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança da falta. O ABC que tem o pior ataque.
continuará tendo a pior defesa e mesmo assim a Ponte não conseguiu vazar o gol defendido pelo goleiro Simão. Falta para o time do ABC bater. Na bola parada estão Tony Anderson e também o Ramon. Demora também o árbitro para autorizar a cobrança da falta, né? Eu disse há pouco que estávamos com 51 e 50, agora 52 e 50. 1 minuto, o jogo está parado. Falta para o ABC bater. Tony Anderson e Ramon aqui na meia direita. Vem para a bola o ABC, 0-0 o placar do jogo. Partiu Tony Anderson por baixo, a bola ficou na barreira. A sobra da bola fica para Macaca, Matheus Jesus, cochilou. Acorda, Matheus Jesus, olha o Tony Anderson que letra por sobre o gol de Kaique França. E arrojado o Tony Anderson, hein? Meteu uma letra na bola, a bola subiu, foi embora. Tiro de meta que o Kaique França vai cobrar, mas acho que o árbitro não vai deixar passar a bola do meio campo, não. Domina Léo Náutico no campo defensivo. Abre para Arthur. Recorre, domina para Macaca. Pé canhoto, a bola passou. Lançamento para Gé. Quem sabe agora? Saiu o goleiro. Protegeu o zagueiro para a saída do Simão. Simão sai do gol para fazer a defesa. Vladimir. Com muita tranquilidade, né, o Simão. A bola foi muito forte nas mãos do goleiro da equipe do ABC. Vai levantar a bola o goleiro Simão. Árbitro que é jogo. 0-0. Vai terminar no Majestoso. A Ponte vai empatando contra o Lanterna em casa e aqui o Matheus Silva furou a bola quando tentou de cabeça, mas se chega para consertar. Levanta a bola para o grande ataque, Pablo. Diego tentou, tira a defesa e acabou. Apita o árbitro! Termina o jogo no Majestoso. Vaias, muitas vaias do torcedor pontebretano que veio ao estádio em uma noite fria, uma noite gelada em Campinas e viu uma péssima atuação da Macaca, muitos protestos. A Ponte vacila em casa, só empata diante do Lanterna ABC. Time de pior campanha entre os 20 times desta Série B. Pior defesa, pior ataque. E a Ponte deixa escapar um resultado que parecia certo. Mas para ganhar no futebol tem que jogar bola. Se não ganhar ou não jogar, não ganha. Vamos pro gramado, Vladimir Catarino na zona mista, Vladimir. Estamos aqui na zona mista, né, Boris? Vamos ver se o pessoal vai falar também, tem essa questão, né? Jogadores da Ponte lamentando, a torcida tá muito brava, muitas críticas, muitas vaias do torcedor da Ponte Preta. A gente vai esperar a saída dos jogadores para tentar conversar com eles, para falar sobre esse empate, frustrante empate da Ponte Preta. Matheus está aqui, o Arthur também. Vamos ouvir o Matheus Silva falando sobre o jogo. Não fomos bem realmente, é muito erro bobo, erro de passe, mas eu acho que é trabalhar, cara, trabalhar, seguir trabalhando. Futebol é assim mesmo, às vezes a fase ruim bate, é só trabalhando pra gente sair dela. A torcida tem o direito de vaiar, é a gente seguir trabalhando forte aí pra gente conseguir fazer boas atuações o mais rápido possível. Traz uma pressão pro grupo, Matheus? Traz uma pressão? Traz uma pressão, a pressão normal, o futebol a gente sabe que é assim. A gente ama fazer isso aqui desde pequeno, então é normal essa pressão. O jogador tem que saber lidar com ela. Como eu falei, não tem outro segredo, é trabalhar, cara, trabalhar duro, porque futebol é assim mesmo, as coisas mudam muito rápido. Obrigado, Matheus Jesus. Vamos chegar no Arthur aqui também. Mesmo assim, não jogamos do jeito que a gente esperava, mas ganhamos o jogo, não conseguimos, faz parte do futebol. Temos que seguir trabalhando, gente. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, é trabalhar pra gente poder conseguir os pontos que a gente precisa. Arthur, o que preocupa é que no jogo passado também contra o Mirassol, a Ponte agrediu muito pouco e hoje também. O que acontece principalmente quando a Ponte chega no ataque para não conseguir finalizar e tentar o gol? Cara, vou falar novamente, igual eu falei, no jogo passado foi complicado, realmente a gente deu 2 finalizações no jogo, hoje a gente tocamos bastante a bola na frente do gol, mas não finalizamos e não definimos o gol. Tivemos alguns lampejos, mas só lampejos, não chegou de ser isso. O goleiro deles eu acho que foi exigido umas 2 vezes, se eu não me engano, no jogo, não conseguiu fazer o gol. Futebol é assim, gente, resultado. A gente não consegue, a torcida vai ficar descontente, tem toda a razão de nos vaiar, mas a gente vai continuar trabalhando para poder conseguir os pontos. Tem jeito. Esse é o Arthur, também agora o Fábio Sanches, capitão do time, vai falar sobre esse empate com gosto de derrota da Ponte Preta. Esse empate pelo placar de 0-0 entre Ponte Preta e ABC. Vamos ouvir aqui as palavras do zagueiro da equipe da Ponte Preta. Cara, é complicado, a gente, claro que queria ganhar esse jogo, é um jogo que era de suma importância para nós, né, pela colocação que a gente está na tabela, a gente tinha que conseguir essa vitória hoje. A gente tem que ir dando um passinho de cada vez, porque o campeonato está passando, né, daqui a pouco, a hora que a gente abriu o olho já foi um turno inteiro e a gente está ficando para trás. É um campeonato muito difícil, hoje acho que foi nítido, todo mundo viu. Tecnicamente nosso time foi muito abaixo do que
que a gente pode fazer, do que o nosso grupo pode fazer. Agora nós temos um jogo muito difícil contra o Sport, né? A gente tem que levantar a cabeça aí, juntar esses cacos aí, ter confiança para jogar novamente, que a gente está jogando dentro de casa. Então, como eu falei, precisamos conseguir a pontuação para a gente dando um passinho de cada vez para sair da parte de baixo dessa tabela. Legal. Fábio Sanches, último jogador a deixar o gramado, meu caro Leandro Boles. Muito bem, encerrado o jogo aqui no Majestoso, fica a bronca do torcedor, o torcedor deixando as arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli após esse empate frustrante entre Ponte Preta e ABC 0-0. A Ponte deixa de escapar 2 pontos que pareciam certos antes do jogo diante do Lanterna ABC. Final de jogo, final da grande jornada esportiva, porque na sequência vem aí Edu Pinheiro comentando, aliás, trazendo os comentários de Gleger, do Tigrão, com os quadros do Jogo Aberto, que já vai começar para você. Fique ligado, aqui terminou 0 Ponte, 0 ABC. Na sequência tem o Jogo Aberto no comando de Edu Pinheiro, aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo Aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo Aberto. Jogo Aberto. Oferecimento. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Público 3.717, 3.717, 3.700 e a renda 43.700. Já bombando o WhatsApp aqui, Ponte 0, ABC também 0. Olha, terminou Vila Nova, marca nos acréscimos, Chapecoense 0, Vila Nova 1. E terminou também Tombense 1, Vitória 2, Vila Nova e Vitória disparam na liderança aí do Brasileiro da Série B. Vamos comentar, hein, Tigrão e Zorzinho. Olha, a Ponte, chance. Teve no segundo tempo 2 com o Pablo Diego. O Eliel cruzando a 16 minutos. O Pablo Diego concluindo, o goleiro pegando. Não foi nada decepcional. E a 23 também, segundo tempo. Um bate-rebate, sobra pro Pablo Diego. Um chute tão forte assim, pegou o goleiro. No mais, meu amigo, ó. O ABC deu uma no travessão no começo do jogo. Júnior Todinho perde um gol incrível a 13 do primeiro tempo. Final do primeiro tempo, o Arthur salva no segundo pau.
E a sorte que o VAR, aos 47, não chamou o juizão para ver o lance do Kaique França. Um lance duvidoso. Talvez teria sido feito o pênalti do goleiro da Ponte. Não analisado e foi 0-0. É o que temos. A Ponte numa situação terrível. Na classificação é 13ª com 11, mas pode perder posições. Só está começando a rodada. 0-0, tempo estipulado de 4 minutos. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. A Ponte, mais uma vez, foi muito mal na partida. É um time frio, né? É um time que não vibra, é um time sem brio. E aí fica difícil, porque tecnicamente não é um timaço. É um time limitado, mas ele perdeu aquele elan, ele perdeu aquela intensidade de empurrar o adversário, de brigar pela segunda bola, de marcar a saída de bola do adversário. Então, um jogo muito ruim tecnicamente, um jogo de pouca intensidade, um jogo onde o 0-0 poderia ser modificado a favor da equipe do ABC de Natal, que teve as melhores oportunidades. Isso é uma verdade. A Ponte teve uma jogada bem executada durante toda a partida, e foi uma bola de linha de fundo do Eliel, que entrou pelo lado esquerdo. Depois, com as modificações feitas, entrou o Ratamoto, ele foi lá para a direita, mas ele estava na esquerda quando entrou, quase que como um ponto, leva no fundo e cruza, e o Pablo Diego pegou bem na bola. Pegou antes que ela caísse no chão, se jogou na bola, né? Botou a bunda no chão e deu um tapa. E por azar dele, porque o chute saiu bom, saiu forte, mas por azar foi em cima do goleiro e o goleiro pegou. Se ela sai um pouquinho do goleiro, como foi muito de perto, a Ponte teria feito o gol. Em compensação, no contra-ataque, o ABC, que é limitadíssimo, por isso que é lanterna desde sempre, pelo menos até agora, pode reforçar, pode mudar, é um time de uma grande torcida, de uma grande capital, mas até o momento é um verdadeiro saco de pancadas aí dentro da competição. Só que quando saía no contra-ataque, pegava toda desarrumada a Ponte. Então o time não tem uma organização tática, não tem um padrão de saída de bola, não tem uma bola passando pelo meio-campo para que seja feita a transição meio-campo-ataque, ou seja, é um catado, é um amontoado, né? É um bando desorientado em campo. Assim, todo mundo tentando de alguma maneira resolver, mas um time inseguro, um time tenso, um time sem confiança e um time que não consegue realizar absolutamente nada. Por quê? Porque ele não tem um padrão definido. Porque ele não tem uma maneira de jogar bem definida. É cada um para si, Deus para todos. Bola jogada lá na frente, chutão do Matheus Jesus, chutão também o Matheus Jesus, às vezes até tentando toque mais curto, mas o Matheus Silva, zagueiro, dá chutão, o Fábio Sanches dá chutão, o Arthur tentando lá meter bola de 60 metros e recuando para o goleiro ou metendo para a linha de fundo. Enfim, lastimável, lamentável, deprimente tecnicamente falando, o futebol da Ponte. Sem técnica, sem tática e sem intensidade. Resultado, 0-0, modorrento, 0-0, horrível em termos de tabela de classificação, num jogo melancólico e onde, mais uma vez, o torcedor da Ponte fica coçando a cabeça, esquentando a cabeça e imaginando, já bateu esse time o pé no fundo do poço ou vai afundar mais ainda? Gente, alguma coisa tem que ser feita. São 11 rodadas e 11 pontos ganhos. O campeonato tem 38 rodadas. Com essa média, 38 pontos, rebaixamento e próximo da última colocação. Tem que se fazer alguma coisa. O time não responde mais, não tem organização, não sabe o que fazer com a bola, não tem sentido de conjunto e, evidentemente, não pode reivindicar nada de diferente do que, nos últimos 3 jogos, ter feito um gol em 270 minutos, que dá mais de 300 minutos com os acréscimos, um gol e de pênalti. E Deus sabe como contra o Vila Nova. É muito pouco e a Ponte está ali, ó, na mira, está ali, flertando
com o capeta. A Ponte está flertando com as gavetas do inferno da Série C. Tem muito campeonato, a Ponte não deve entrar nessa rodada na zona de rebaixamento, mas independentemente da pontuação, meu caro Edu Pinheiro, talvez seja, ao lado do próprio ABC, o futebol mais pobre da Bezona de 2023, independente de pontuação. Hoje, o Lanterna foi melhor do que a Ponte. Então, eu tenho que dizer que nesse momento, a Ponte joga o futebol mais pobre, mais sem inspiração, mais sem organização e mais sem padrão dos 20 times que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, meu queridíssimo Edu Pinheiro. E você, fazendo a voz aqui do WhatsApp, exatamente, você disse a palavra-chave. O WhatsApp aqui é o seguinte, sem comando, a Ponte sem comando, técnico, da presidência. Olha, Edson Elias, muito obrigado, Oswaldo Nova Europa, o Tandy Negrão, o final 1415 Jardim Miriam, não colocou o nome, mas eu não entendi o nome dele, o Ivan de Sumaré, o André de Varinhos, o Gilberto de São Paulo, nosso muito obrigado. Vamos lá, é o seguinte, hein? Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Bandeirantes. Vamos lá, Jorginho, queremos ouvir um chamado, pois não? Edu, clima tenso aqui na entrada do vestiário, da sala de imprensa aqui do Moisés Zucalera. A imprensa ainda não foi autorizada a entrar para a entrevista coletiva porque os torcedores estão protestando de forma muito veemente. E agora a polícia está fazendo um cordão aqui à frente, bem aqui na porta do vestiário, na porta aqui também do acesso à sala de imprensa. Então a gente ainda não foi autorizado a entrar. A torcida protestando bastante, principalmente contra o presidente Marco Eberlin e contra o técnico Felipe Moreira. E agora um grande número de policiais, né? Aproximadamente 30 policiais aqui fazendo um cordão de isolamento para tentar acalmar os ânimos, Edu. Então você volta Só já. queria dizer, né, Edu? Sim, pois não? Que a situação é tensa, é horrorosa, é de grande descontentamento, mas violência também não leva a nada. Lapidar o patrimônio do clube, quebrar o estádio, quebrar a vidraça, agredir jogador, não é por aí. Não é por aí. Tem que protestar de outra maneira, a diretoria tem que se pronunciar, alguma coisa tem que ser feita, algum apoio tem que ser buscado, porque do jeito que está não pode continuar. Agora, violência não. Constranger fisicamente o jogador, diretor, o presidente, isso não leva a nada, vai gerar interdição de estádio de novo. Já está ruim a coisa e pode ficar pior. Então, para quem está nos ouvindo aí, que está no automóvel, está com o radinho no ouvido, está no aplicativo do celular ouvindo a Bandeirantes, calma, já acabou o jogo. Ah, mas tem que protestar, a torcida já vaiou, a torcida já mostrou todo o seu descontentamento. Então, alguma coisa tem que ser feita de impacto, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Está provado que o time não anda, está provado que o time não consegue assimilar aquilo que a comissão técnica, com toda a boa vontade, quer transmitir, que os jogadores estão perdidos dentro de campo, que os jogadores não se falam entre eles, eles não se olham, parece que é jogo individual, parece que cada jogador da Ponte é um jogador de tênis, que joga sozinho, eles não se falam, não se comunicam, não se cobram, não se orientam, ninguém dá sugestão e orientação para ninguém. Então tem que ser feito alguma coisa, mas não é com violência. Não é quebrando o estádio e não é agredindo fisicamente ou moralmente as pessoas. Vamos lá, público 3.700, 0-0, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Ah, Edu, é triste, né? Triste o futebol apresentado pela Ponte nessa noite. A gente fica muito chateado, né? Porque a expectativa era grande, né? Da gente, da imprensa, do torcedor que foi ao campo. Eu concordo com o Tigrão, tá, cara? Se quiser, você pode questionar, você pode xingar, você pode falar, mas sem violência. Isso é um direito do torcedor. Agora, violência perde a razão, né? Então, assim, tomara que fique lá só no questionamento, que fique na cobrança, mas que não haja violência, essa é a nossa expectativa. Agora, futebol, realmente, nós não tivemos nenhum dos dois tempos. A Ponte, desde o início da partida, aliás, ela começou dando mostras, né,
de que talvez poderia fazer um bom futebol. Pô, tá enfrentando o último colocado. Eu tava dizendo, pô, isso aí caiu do céu, esse ponto pro ABC. O ABC em 10 jogos tinha perdido 8, ganhado uma do Tombense, né? Que teve mais uma derrota hoje pro Vitória. E empatado um jogo, ou seja, 4 pontos em 10 jogos, em 30 disputados. É muito pouco, né? Um time, a gente percebeu aqui, limitado tecnicamente, mas a Ponte não teve, né? Não teve intensidade, não teve comprometimento, muito desconcentrada do jogo, muito fora, um time apático, que não reagia. Pô, quando você vai para um jogo como esse, cara, se você não tiver sangue nos olhos, faca nos dentes, é aquele ditado que a gente sempre fala no vestiário, sabe, aquele incentivo. Eu não sei, cara, o que está acontecendo com esse time. Porque assim, é o time, é aquele mesmo time da Série A2. Gente, é só fazer uma análise. Olha o time do Novo Horizontino, que hoje é 3º colocado. A Ponte venceu esse time na Série A2, cara. Foi campeão paulista da Série A2. Em cima do Novo Horizontino, que é o mesmo time que está em 3º colocado. Será que esse time do ABC de Natal é melhor do que o 15 de Piracicaba que veio aqui e a Ponte deu aquele show, jogando, todo mundo jogando, comprometimento, intensidade? Então é só para fazer uma analogia, porque, cara, quando você não tem um time tecnicamente muito bom, você supera no empenho, na dedicação, na concentração, na intensidade do jogo. E não foi isso que nós vimos, né, cara? Cássio Gabriel, o Matheus Jesus, ele errou tanto passe no jogo, ele errou mais passe hoje no jogo do que desde quando ele chegou na Ponte. É muita coisa, né? Para um jogador de qualidade, de um jogador que, se tiver empenhado, concentrado, ajuda demais. Mas tá fora, tá totalmente desconectado com o time, né? Totalmente. Aí você pega o menino Leonaldo, por exemplo, que completou 100 jogos hoje, correndo uma barbaridade, correndo pra lá, pra cá, mas o time parece que não incendeia, parece que os caras não é sangue de barata, é impressionante, é difícil. Assim, o resultado é ruim, é péssimo, né? E tomara, e a gente fica aqui com a expectativa, daqui a pouco o Catarina vai trazer informações de que fique só na cobrança. Sem violência, Edu. Bom, 0-0 final. Ô, Catarino, você me ouve? Vladimir Catarino? Oi, Edu. E aí, acalmou? Como é que estão as coisas aí? Já estamos aqui na sala de imprensa, né? Aquele cordão que foi formado por policiais conseguiu acompanhar os torcedores pro lado de fora, né? Não tem mais nenhum torcedor no interior do estádio Moisés Zucarelli, e permitiu que a gente entrasse aqui na sala de imprensa. Daqui a pouquinho começa a entrevista coletiva com o técnico Felipe Moreira. Agora, muita gente cobra também o novo treinador, mas não tem um problema financeiro acertar ainda com o Hélio dos Anjos? Alguém tem essa informação? Tigrão, Greg, Catarino? Para você contratar um novo treinador, você tem que acertar com o que saiu. Tem que acertar financeiramente com o que saiu. E a pergunta é, até então tinha uma pendência com o Hélio e com o filho dele, com o Guilherme. Será que foi acertado também? Então tem isso aí, tem esse terrível problema. Mesmo que queira, não pode um outro treinador ser registrado enquanto que não acertar com o Hélio. Tem mais essa. Vamos dar uma faturada, a gente volta ou com a coletiva ou com o craque Uesco. Quem será que vai ser o craque Uesco? Se vai ser por exclusão ou por convicção? 0-0, tem aqui também a defesa e a sorte do jogo, tem a ficha técnica em nome de Brasitone e tem também o gabarito do jogador para o jogador da análise, tá? Na Série B acabou o Chapecoense 0, Vila Nova 1, gol marcado nos acréscimos, acabou lá em Muriaé, Tombense 1, Vitória 2. Vamos lá, a gente segue aqui com mais aqui da Ponte, a coletiva já do Felipe Moreira. Agora são 21h21. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ação da Mulher Trabalhista do PDT. Mesmo sendo a maioria do eleitorado brasileiro, as mulheres ainda encontram muita dificuldade para ingressarem e permanecerem nos espaços de poder. E como resultado, a baixa representatividade no Congresso Nacional. E nas cidades também, nas câmaras, nas prefeituras e nos espaços políticos. Impedir o acesso das mulheres à política e ao poder é crime. Lute conosco. Filice a ação da mulher trabalhista do PDT. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Catarino, situação de momento, a Curitiba começa ou não começa? Como é que estamos? Técnico Felipe Moreira acabou de chegar. O Edu, alguns detalhes sendo acertados. Vamos colocar em 1 minuto e 15 segundos começa a entrevista coletiva. Então tá bom. Então daqui a pouco Boris, Tigrão, Gleger e você, Catarino, na votação aí do craque do jogo. Lembrando que, olha, uma informação, o Atlético do Paraná ganhou do Libertad do Paraguai em Curitiba 1-0, já está classificado para oitavas de final da Libertadores. Enquanto que o Atlético Mineiro joga em Lima, no Peru, 0-0, primeiro tempo Lima e o Atlético. Vamos lá, Felipe Moreira se posicionando. A coletiva vai começar. Público 3.717. Renda 43.755. Você, Catarino. Fernando César da Rádio Central. A gente sabe que a torcida está protestando bastante. O time há 2 jogos praticamente não produziu nada, principalmente na parte ofensiva. Você tem uma rejeição muito grande. Em algum momento passa pela sua cabeça entregar o cargo ou você está firme no comando da Ponte Preta? Jamais passa pela minha cabeça entregar o cargo. Eu lutei tanto pela essa oportunidade para estar aqui, me esforço muito, muito, né, todos os dias. Sou o primeiro a chegar no CT, o último a ir embora. Escuto todo mundo, minha comissão técnica exige o máximo deles, né, de informação, exige o máximo dos atletas. Eu acho que você pegar nos últimos anos, Ponte Preta na Série B ou no Paulista da Primeira Divisão, todos os treinadores tiveram um pouco de problema. Tiveram uma pressão grande de torcida, inclusive de vocês, até começar as coisas a andarem. Então a gente acredita no trabalho, os atletas acreditam no trabalho e a gente vai continuar no caminho. Felipe, boa noite, Gabriel Tina, Jovem Pan. Eu queria falar sobre um jogador específico, sobre o Matheus Jesus, na Série 2, foi um dos destaques do time, mas nesse começo de Série B vem caindo de produção, você até tentou um pouco de posição, né? Como recuperar esse jogador para a sequência da competição? Obrigado. Eu acho que o Matheus, como outros também, oscilam um pouco, né, a Série B. A gente não pode comparar, como você me falou, eu venho bem na Série A2. É totalmente diferente hoje. A competitividade, os adversários que vêm aqui, independente se está na última posição ou na primeira, como a gente ganhou do Vila, o Vila brigando pelo primeiro lugar, hoje tivemos um empate aqui dentro de casa que a gente não se preparou, não é o resultado que eu queria de maneira alguma. Os atletas também, uma cobrança muito grande agora no vestiário, que não era esse resultado. Então tem gente que está oscilando. Ou você pegar 4, 5 do nosso time, principalmente na parte ofensiva, na parte técnica,
a gente está deixando a desejar. Então a gente está errando hoje passes de 5, 6 metros, alguma tabela que está fácil para a gente executar, como a gente faz no treino, a gente errou, um pouquinho de ansiedade para a gente buscar o resultado. O ABC complicou muito, ele vinha lá atrás, bem fechado, né? A gente teve algumas facilidades pelo lado, que a gente tentou explorar mais, principalmente numa sessão de treino que eu tive, a gente jogar pelos lados, criar essas situações de profundidade, e aí sim completar a área, chegar na área para poder definir. Então não é só o Matheus, a gente precisa evoluir em mais peças aí. Felipe, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você acabou de dizer que não entrega o cargo, né? Até porque lutou muito para estar aí e com certeza vai continuar lutando para se manter. Mas é difícil trabalhar sob essa pressão, né, Felipe? O torcedor xingando, vaiando bastante, o time não rendendo aquilo que era se esperado render. Até que ponto um treinador resiste a uma situação como essa? Eu não posso pensar nisso, né? Até que ponto. Isso daí é uma escolha da diretoria. O que eu falo para vocês sempre é que eu estou fazendo o meu melhor. E eu tenho certeza que os atletas, se você perguntar para qualquer comissão técnica, está todo mundo motivado para conseguir os resultados. Mas é difícil, é uma competição difícil, né? A gente tem as nossas dificuldades em plantel, dificuldade técnica, dificuldade de entender uma competição um pouco mais rápido, e a gente está lutando muito para arrumar isso daí. Ah, Felipe, então todas as partidas foram ruins? Quando a gente ganhou do Vila Nova, estava uma maravilha? Estava tudo certo? Não estava, tem coisas para a gente melhorar. Hoje o empate acabou tudo. Não, a gente está construindo. Temos um jogo no domingo. A gente precisa muito desses atletas, não vai mudar os atletas, são esses que estão aí, comissão técnica trabalhando. A gente tem que procurar estar mais próximo deles para fazer render melhor, né? Então agora partiu, vamos corrigir tudo que foi, cobrança forte, tudo corrigir o que foi desse jogo. Amanhã, a partir de amanhã, é foco agora no próximo jogo de domingo para a gente conseguir resultado. E a torcida, todo mundo só vai apoiar a gente com resultado. Tudo bem, Felipe? Antônio Lupe, Rádio CBN. Quando sai a escalação, a gente sabe que é um intervalo muito curto, né? Até a preparação já está praticamente toda feita, mas o ABC veio com praticamente 4 zagueiros, né? 2 nas laterais e 2 ali no meio de zaga. E quando você coloca o Eliel, é claro que foi muito pouco, mas deu uma mexida ali no sistema defensivo do ABC que se recompôs e conseguiu marcar. Não passou pela tua cabeça começar até com um atacante a mais, tirar um volante para ter um pouco mais de agressividade, sabendo que o ABC veio com 4 defensores na linha defensiva? Passou, mas aí a gente tem que escolher os caminhos. Principalmente, o Eliel vem de uma lesão grande, importante, né? Então, no primeiro jogo contra o Mirassol, eu tive que usar para a gente poder... A gente estava sem saída contra o Mirassol, né? Eles estavam pressionando a gente não estava conseguindo esse passe para frente e não estava tendo velocidade. O que a gente pensou? Colocamos o Eliel, usamos o Eliel, o Pablo e Gé, 3 caras de velocidade para dar esse passe, principalmente para o Elvis, que é o cara que cria do nosso time, né, que fez muita falta hoje no nosso jogo, principalmente com essa marcação mais baixa, o cara que consegue acertar esses passes entre linhas, nas costas da linha. O Elvis fez muita falta pra gente hoje. E o Eliel, com esse laço, conversei muito com antes, com o pessoal da Felipe, tem esse risco, se a gente iniciar com ele, tem esse risco um pouco mais alto. Teve algumas pessoas que me criticaram muito no Mailton. Pô, mas o Mailton fez um grande jogo, mas a gente conhece, a gente está trabalhando todo dia aqui, a gente sabe o que está fazendo. Então o Mailton tem esse risco. Precisei usar o Mailton lá 10 minutos, perdi o Mailton para esse jogo, que era um cara que poderia dar uma saída melhor para a gente, uma profundidade melhor pelo lado. Então a gente toma as atitudes pensando no todo, né? Então eu pensei, ele era um cara pra gente, na hora que vê, que apertou, que afundou, não estava conseguindo resultado, você tira um volante, abre 2 caras rápidos do lado, mais o Gé, depois a próxima substituição do Dudu, abrir 2 caras rápidos de cada lado e ter 2 caras centralizados, né? Ter o lateral, o Dudu, do outro lado o Pablo, lateral, ele é o Gé posicionado pra gente criar dos lados e ter esse preenchimento de área. Tudo acho que foi feito pra gente ter a vitória, mas infelizmente a gente conseguiu o empate, estamos chateados pra caramba e transformar essa chateação em energia para domingo. Felipe, boa noite. Você vai pegar uma equipe postulante a subir o ano que vem para a Série A do Brasileiro. E a gente nota que os jogadores estão intranquilos, não bate no gol, muito poucos chutes a gol. Partida passada, 1 chute só a gol. Essa partida parece que foram 4 chutes a gol. O time precisa bater mais em gol para a bola entrar lá naquele retângulo, né? Que é o objetivo do jogo, né? Do esporte. A gente teve jogos bons, nós tivemos jogos bons, né? Tanto que acho que até a 4ª ou 5ª rodada, a gente fez um estudo, era o time que mais finalizava. Vocês podem buscar aí no iScout, eu tenho até essa informação. Depois a gente oscilou muito, né? A gente abaixou um pouco a parte técnica, ficamos sem ter esse passe para frente, achar esse passe para frente para a gente construir dos lados. O jogo do Vila
já conseguimos construir, então a gente vai oscilar dentro da competição e a gente busca todos os dias treinar muito, né? Deixar bem definida a nossa ideia de jogo, para poder não oscilar, né? Não ficar do céu ao inferno. A gente tem que ter uma média, e uma média buscando sempre o melhor. O nosso melhor foi o Vila, o nosso melhor jogo foi o Ceará, um jogo bom contra a Chape, nosso excelente jogo contra o Botafogo. Então tem que ser desses resultados, desses confrontos para cima. E é assim que a gente cobra. Esse jogo aqui foi o nosso melhor, a gente tem que ser melhor do que aquele jogo. E é isso aí que a gente vai buscar para domingo. Boa noite, Felipe, Cristiano da Rádio Resenha. Felipe, você trouxe a dificuldade do Campeonato Brasileiro, da Série B, realmente um campeonato muito disputado, grandes adversários. Hoje a dificuldade maior do grupo no todo, como você falou do todo, é o setor da articulação. A equipe sentiu um pouco a falta do Elvis, a equipe não consegue articular, não consegue criar muitas chances de gol, ligar os homens da frente. A minha pergunta é, você pensa em mudar o jeito do time de jogar, de soltar um pouco mais o time, de aproximar mais esses homens da frente com os portadores da bola do time adversário, procurar pressionar e fazer com que o adversário erre e entregue essa bola e vocês possam abrir o placar e coisas desse tipo? É uma boa pergunta para eu responder uma situação, né? Acho que tem muitas críticas assim, o Felipe não solta o time, o Felipe, a gente terminou com 4 atacantes hoje, contra o Mirassol, mesma situação. Eu jamais falei, ninguém pode descer, ninguém pode passar a linha da bola. O que eu gosto é um time estruturado, é um time posicionado. Sem a bola, tem que marcar, tem que saber se posicionar, tem que fechar a linha de passe, tem que ser agressivo na marcação, e com a bola tem que jogar, né? Então o que eu busco é equilíbrio no time. Com a bola, vamos jogar, vamos criar situações, tem que sair os laterais do lado, tem que ter a profundidade dos atacantes, tem que ter o Gen com movimentação, tem que achar espaço para o Elvis, na hora que a bola do Elvis entrar, tem que correr todo mundo para frente e perdendo a bola. Primeiro passo, pressionamos na frente, não deu, vem, posiciona, dali posicionado a gente sai para marcar de novo. Então o que a gente busca, o que eu busco sempre é equilíbrio. E as características principais do nosso time, se você pegar as características individuais, aí sim vão ser o mais importante. O time é equilibrado, marcando muito bem, atacando muito bem, aí você vai falar assim, esse time é forte nesse sentido, que aí são as características individuais. A velocidade do Pablo, o Gé, um poder de finalização, é o Elvis criando, é um time que vai ter esse passe nas costas da linha. Então é isso que eu busco, equilíbrio e deixar os jogadores à vontade para conseguirem criar e definir, que a gente está tendo muita dificuldade nesse sentido, né? Muita dificuldade em termos técnicos. Boa noite, Felipe. Pedro Lino, da Rádio Essência FM do Portal Futebol Interior. Como que você avalia esse empate em casa contra o Lanterna e se pensa em mexer no time para domingo? Não gostei do empate, acho que ninguém gostou, ninguém está satisfeito. Se você entrar no vestiário hoje, ninguém está satisfeito com o empate. Não era o resultado que a gente esperava, que a gente trabalhou. Então, não pode aceitar. A gente não pode aceitar a maneira que a gente jogou hoje, de criar muito pouco. A gente não pode aceitar em casa a gente ser um pouco passivo. A gente tem que ser mais agressivo em casa. A gente tem que ter esse passe, essa construção, mas com velocidade. A bola tem que chegar nos extremos, tem que ter o confronto, tem que fazer dobra nos extremos. Então a gente precisa, mas muito, muito dessa agressividade, muito de ter foco mesmo. De a gente jogar em casa, a gente tem que fazer de tudo para sair com o resultado, de uma forma equilibrada. Felipe, você estava falando a respeito desse jogo seu pelo lado. A gente ouviu hoje o Alan, o companheiro de profissão seu, falando que ele precisa de contratações. Você não acha que você tem poucas opções para justamente ter esse jogo pelo lado no plantel? A janela vai abrir ainda no mês que vem. Quanto as transferências podem ajudar a Ponte Preta? Acho que é difícil a gente falar sem abrir a janela. Mas todo clube hoje precisa. A Ponte Preta também precisa de contratações. A gente tem que melhorar o nosso nível, principalmente do plantel, do elenco todo, né? A gente não pode contar com, 15, 16 jogadores numa situação para a gente jogar. Então a gente está de olho no mercado, junto com o presidente, com o Ivo, todo mundo que tem essa autonomia aqui na Ponte, que olha, que estuda esses jogadores. E a gente está de olho no mercado para sempre tentar melhorar, né? Os jogadores que estão aqui estão fazendo o máximo, né? Estão se dedicando ao máximo. A gente não tem o que reclamar de treinamento, de ambiente com eles. Eu acho que eles se dedicam muito. E lógico que todos os clubes agora na abertura da janela vão procurar se reforçar, e na Ponte não é diferente. Boa noite, Felipe. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. A gente sabe que a Série B, é claro, é mais forte que a Série A2, né? Isso é muito óbvio.
Mas a gente pode pegar também a campanha do Novo Horizontino, né, que chegou na final, perdeu para vocês na final e hoje está no G4 da Série B. Como que explica essa queda de rendimento do time e também dos principais jogadores ali do sistema ofensivo? O Novo Horizontino ele teve um elenco desde o começo na Série 2, né? Tanto que eu assisti os jogos da semifinal, eles rodaram acho que 8 peças por jogo. Então eles conseguiram ainda manter um elenco rodando com bastante jogadores do mesmo nível. A Ponte teve poucas trocas, né? Fez a maioria dos jogos com o mesmo time, isso daí acarreta muito nessas primeiras rodadas da Série B, de ter lesão, de ter que poupar de ter que fazer outras situações. Teve contratações pontuais, né? E os 3 jogos, se você pegar da Ponte que o Novo Horizonte tem, a Ponte ganhou nos pênaltis aqui o segundo, né? Primeiro foi 3, 2 empates, um jogo muito difícil. Então acho que o Novo Horizontino trouxe algumas peças, conseguiu evoluir. A gente tem que pensar no nosso hoje, né? Conseguir evoluir, conseguir melhorar essa parte ofensiva, para a gente ter as vitórias, para a gente caminhar para frente, para a gente poder começar a olhar lá na frente da tabela, sair dessa situação incômoda. Portanto, essa foi a entrevista coletiva do técnico Felipe Moreira falando sobre esse resultado, esse empate da Ponte 0-0 contra o ABC. Edu, daqui a pouquinho eu volto já com o meu voto para o craque do jogo, Edu Pinheiro. Aliás, eu vou seguir com você agora. É o seguinte, se por acaso o Tigrão quiser falar alguma coisa, o Greg quer falar alguma coisa, depois dessa coletiva aí, público 3.717, deixa eu ver uma coisa aqui. Contratações da Ponte. Se você quiser vir comigo, viu, Catarina? Tem Anilson, lateral direito, veio do Náutico. Anilson, nem pro banco vai. Contratações para a Série B. Tomás Kaique, zagueiro, já jogou aí contra o último jogo lá em Mirassol. Neto Amaral, lateral esquerdo, nem aparece, nem sei se foi contratado o Neto Amaral. Samuel Andrade fica no banco, volante, veio do 15, jogou pouquinho. Paulo Baia, nem relacionado, vai, meia, veio do Primavera de Aratuba. Esse Yuri de Oliveira pertence ao Flamengo, não sei se concretizou. O Thales, atacante. Olha, isso aqui tá parecendo contratação para a Copa Paulista. Vai começar o mês que vem a Copa Paulista, aí todo mundo tá quieto, não sei se tem time para isso, se não tem. Quem que vai ser o treineiro? Como é que vai ficar isso aí? É brincadeira. As contratações da Ponte para a Série B é piada. A Ponte não contratou, resumindo, não contratou. Ô Catarino, vamos lá, é só para encerrar contigo, por favor, o craque do jogo, na sua opinião. É por exclusão, por convicção? Já o Catarino está verificando aí. O Gleger, o Tigrão, querem falar alguma coisa depois da coletiva? Ponte 0, ABC 0. Não, né, Edu? Acho que não, tá tudo certo aí. Depois aí no gabarito você analisa, né? Isso, no gabarito a gente analisa. Perfeito. Tá bom, E outra, né, Edu? Ele falou várias vezes que a Ponte tem problema técnico. Não, decréscimo técnico. Nós temos problema técnico. Nosso problema é técnico. E o técnico é ele. Está resumida a entrevista. Perfeito. Vamos de novo com a vinhetinha. O craque do jogo, a craque Uesco. A nossa querida Uesco, W-E-S-C-O, Uesco. Já foi mesmo. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Oi, Vladimir, subterrâneo da Ponte Preta. Vamos lá, Vladimir, Catarino, craque do jogo. Você me ouve, Catarino? Não ouve. Ele vai mandar pela linha interna aí, tá? Vamos lá, então. O Bolis, que narrou aqui, Ponte 0, ABC 0, craque. Pois é, Edu, totalmente por exclusão hoje, né? Devido à péssima atuação da Ponte. Mas para não ficar sem um nome, eu fico com Pablo Diego. Ele tentou alguma coisa no primeiro, no segundo tempo, mas não deu pra Ponte. Pablo Diego, entre aspas, o craque do jogo. Valeu, Edu, um grande e forte abraço pra você e pra toda a galera aqui da Rádio Bandeirantes. Perfeito. Oi, Tigrão, o craque. Também voto no Pablo Diego, viu, Edu? Assim, é claro que é por exclusão, né? Não há nenhuma convicção de craque, de nada disso. Mas 2 jogadas mais agudas da Ponte, uma no primeiro tempo e uma no segundo. Aquele chute que o goleiro bateu roupa, fortíssimo. E depois a escorada, um chute forte também, no cruzamento do Eliel. Ambas do Pablo Diego. Então fico com ele com um conceito regular. E só para dizer, né, o Felipe é um cara educadíssimo, né, Edu? De boa formação, de família. Tem aí uma genética sensacional com o pai, o maior 8 da história da Ponte.
Agora, acho que a primeira pergunta que foi feita a ele, se ele pensava em entregar o cargo, ele disse jamais. Eu demorei muito para ter essa chance e eu vou até o fim. Agora, a pergunta que eu faço, o time apresentando esse futebol, com televisão ao vivo para o Brasil inteiro, essa pobreza técnica do time, essa desorganização do time, essa falta de padrão tático do time. Agora o quadro é craque do jogo, só para concluir. Tudo isso de ruim que a gente está vendo o time apresentar, uma campanha horrorosa, pavorosa. O que isso acrescenta, essa insistência, o que isso pode acrescentar à carreira do Felipe, que é um profissional correto e que tem talento? Nesse momento, eu acho que muito mais depõe contra a carreira dele do que a favor. Que amanhã ou depois, numa troca, depois de mais 4, 5, 6, 10 apresentações ruins, todo mundo está vendo. Quem é que vai querer contratar o Felipe Moreira? Vendo esse padrão de qualidade do time que ele dirige. Então, será que é a estratégia mais correta? Se agarrar à chance, que eu lutei muito por isso, estou preocupado com a carreira dele. Também com isso. Que ele merece, e ele estudou, ele se preparou para isso. Só que o momento é horroroso. Mas tem a esperança de que daqui a pouco vira a chavinha e muda. E o time, como que por um passe de mágica, começa a jogar futebol. Pelo que nós estamos vendo aí, e vimos no derby também, cá entre nós, né? Nos últimos 5 jogos aí, a Ponte jogou um futebol que eu acho que a gente pode dar algum destaque contra o Vila Nova. Porque dos demais, não. Então, o que isso acrescenta? Né? Quem, por exemplo, é cartola, é executivo de futebol, está querendo buscar um treinador e viu esse jogo aqui hoje, qual é a valorização do trabalho? O que isso contribui para o currículo de um jovem e promissor treinador? Eu acho que, às vezes, o ser humano também tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia de carreira. Isso que está acontecendo hoje é positivo, a todo jogo sendo xingado pela torcida, e agora protesto lá do lado de fora, a polícia tem que intervir, e o time jogando tão mal assim? Não, eu não deixo, jamais eu vou entregar o cargo. Isso aí é um problema da diretoria. Mas será que isso acaba não gerando mais prejuízo do que benefício, em termos de construção de carreira, já que ele é um cara que conhece futebol, é jovem e tem uma carreira pela frente? Será que isso não pode mais prejudicá-lo do que ajudá-lo? É a reflexão que eu faço aqui, até como alguém que está há tanto tempo nesse mundo do futebol. Perfeito, Tigrão, perfeito. Bom, você já votou no craque do jogo, o Tigrão votou no Pablo Diego, Boris Pablo Diego, estamos aqui no craque Uesco, já vou falar da Uesco, Vladimir Catarino, craque do jogo. Vladimir Catarino. Ô Edu, tivemos um probleminha técnico, né? Não consegui lhe responder naquele momento oportuno, mas o meu voto no craque, por exclusão, na verdade, vai pro Arthur, né? O Arthur, pelo menos, tem demonstrado vontade nesse time, também sempre dispõe a falar, né? A esclarecer alguns pontos importantes sobre o mau rendimento do time. Meu voto é no Arthur. Ô, Catarino, um abraço para você, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até amanhã, grande Vladimir Catarino. Vamos lá, galera, fechando o quadro aqui, a votação, craque Uesco, Pablo Diego tem 2 votos, o Arthur tem 1, e o seu qual é? Pablo Diego. Pablo Diego, então com 3 votos, o Pablo Diego, craque do jogo, olha, tem gol do Ceará, lá em Goiânia, Atlético de Goiás 0, Ceará 1, continua Botafogo e Ituano 0-0 em Ribeirão Preto. Para dar o Uesco aqui, craque Uesco, então, o Pablo Diego vai receber uma furadeira Uesco sensacional. A Uesco é reconhecida como a marca dos profissionais pela linha completa de produtos, pensada justamente para as mais diversas situações e aplicações. E o melhor de tudo, há sempre novidades interessantíssimas para você, como a chave de impacto WS2382K2, 18 volts, com 300 Nm de torque. Ela vem equipada com motor Brans-Rilés, velocidade variável, irreversível, carcaça de engrenagem alumínio,
indicador LED de carga da bateria e luz LED AH. E tem mais. O motor Brasrilés conta com 10 anos de garantia. Viu só que incrível? Acesse o escoferramentas.com.br, mais informações técnicas e aproveite tudo o que a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil pode proporcionar aos seus projetos. O Esco, 10 anos construindo com você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você sabia que a partir dos 30 anos os homens começam a apresentar queda hormonal? A Clínica Upman está preparada para melhorar e recuperar a sua performance sexual. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. A Clínica Upman possui médicos com mais de 20 anos de experiência que vai poder ajudar você a resgatar a sua confiança. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Brasitone, a ficha técnica. A Ponte não teve Elvis suspenso. O Felipinho também não foi relacionado. Poderia ser opção aí. Problemas no departamento médico. Começou com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, Gé e Pablo Diego. A primeira alteração foi no intervalo, saiu Luiz Felipe, lateral direito, entrou Everton. A 13 do segundo tempo, saiu Amaral com problema no quadril. Recebi essa informação, foi no quadril. Entrou Eliel. E a 38 do segundo tempo, saiu Cássio Gabriel, entrou Dudu Ratamoto, equipe do técnico Felipe Moreira. O ABC jogou com os dois laterais improvisados. Os dois laterais, direito e esquerdo, são zagueiros. Então, Simão no gol, Richardson, Abraão, Afonso e Jonathan. O Wallace, Ramon, Tony Anderson e Júnior Todinho, ex-Guarani. Maicon Douglas, depois Romário e o Felipe Garcia. O Gustavo entrou no lugar do Júnior Todinho. São duas alterações. E o Romário no Michael Douglas. Alan Al, ex-técnico do Guarani. Apitou Léo Simão Holanda. É do Sergipe. Ele tem 33 anos. É autônomo lá em Fortaleza. A bandeira 1 é a Aniquese Gomes da Silva. Ela é professora em Manaus. Tem 31 anos a Ani. E o bandeira 2 é o José Moraci de Souza, também do Ceará. 32 anos. Ele é auxiliar administrativo em Fortaleza. Então o árbitro é do Ceará, a bandeira de Manaus,
bandeira 2 a do Ceará. Cartão amarelo, o Léo Simão deu amarelo pro Gé, a 14 segundo tempo, reclamação, e pro Matheus Silva. Foram 2 para a Ponte. E 2 pro ABC, goleiro Simão e para o Wallace. Olha, 0-0, público 3.717 e a renda 43.755, hein? Já, nós temos aqui a defesa e a sorte do jogo. Por enquanto, a ficha técnica 0-0 Ponte ABC, em nome de Brasitone. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, lá em Goiânia, gol do Ceará, gol do Vitor Gabriel, Atlético Goianiense 0, Ceará 1. Vamos aqui a defesa e a sorte do jogo de Ponte 0, ABC 0. Olha, a primeira proposta, 6 minutos, hein? Ô, Kaique França, no gol de entrada, Júnior Todinho, foi isso? No travessão, Boris, é isso? Olha a Ponte se complicando, perdeu a bola na entrada da grande área, o chute no travessão! Uma paulada do time do ABC, a bola explodiu no travessão! Foi o Júnior Todinho na saída errada da macaca. Bom, 2 minutos depois, o Pablo Diego tenta responder um chute lá pro gol da Fepasa. Pablo Diego na bola. Recolheu, dominou, Gé na área, encaixotado pelos seus zagueiros. Limpou o pé direito, bateu. A bola explodiu no peito do Simão. E ninguém chega no rebote, afasta de qualquer maneira. Simão, goleiro do ABC, 13 minutos. De novo, gol de entrada. O incrível gol perdido pelo Júnior Todinho. Olha a sorte do Kaique França. Que vem para o programa de ataque. Maicon Douglas tentou a finta. Ganhou do Luiz Felipe. Invadiu a área pela esquerda. Lance perigoso. Rolou para Todinho. Vai marcar. Bateu. Perdeu. Perde uma chance claríssima o time do ABC. Uma jogadaça do Maicon Douglas. Passou tranquilão para cima do Luiz Felipe. Aí rolou. Todinho livre na altura da marca penal. Perde uma chance clara, Vladimir Catarino. 36, primeiro tempo, lá pro gol da Fepasa. Quem tenta é o Cássio Gabriel. Arthur tentou bater o comando, espirrada, sobra pra Gé. Gé pra Cássio Gabriel, de frente pro gol, pé direito, a bomba. Espalma Simão. Paulada do Cássio Gabriel na entrada da grande área. Bom, e aqui tá pra terminar o primeiro tempo, 47, gol de entrada, o Arthur se joga e salva a macaca, hein, Boli? E quem vem pro campo de ataque é o time do ABC com o Tony Anderson, levou marcação, cruzamento fechado de cabeça, o desvio, tentou Tony Anderson, Arthur! Arthur, incrível, salva na hora H e evita o gol praticamente feito de Júnior Todinho, Vladimir. Bem, no intervalo, o Felipe Moreira, ele tira o Amaral, problema no quadril e coloca o atacante Eliel. Sai volante, entra atacante e a 16 minutos, o menino Eliel tenta arrumar alguma coisa lá pro seu lado, caído pelo lado esquerdo de ataque, tenta cruzar. Pablo Diego tenta fazer. Oi, Boris. Domina a macaca, tentou levar pro fundo. Eliel prepara o cruzamento. Pé canhoto, levantou pra boca do gol. Leonardo passou de primeira, bateu pro gol. Pablo Diego pega Simão e na sequência afasta a defesa. Na primeira chegada, jogada do Eliel. Ele cruzou, a bola passou pelo Gé. De primeiro, o Pablo Diego bateu, o goleiro pegou. Vamos lá, 23 minutos de novo, tenta Pablo Diego, bate e rebate, numa jogada que também nasce lá do lado esquerdo. E o Boris, ó, não sei se deu tempo do Boris falar que foi o Pablo Diego que chutou. Vamos lá, uma bola rasteira. Olha a Ponte, Gé ajeitou, Cássio Gabriel de frente pro gol, voltou para Pablo Diego, bateu, espalma Simão, voltou para Gé, Gé para Pablo Diego, soltou na ponta, prepara o cruzamento, Everton cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo, insiste a macaca caindo. O Bolso Piracicaba é rápido, deu tempo, hein? Rapidinho falou, foi no primeiro lance, primeiro chute, um chute rasteiro. Vamos lá, há 44 minutos. Gente, o Wallace, e me deu a impressão que esse rapaz, o Wallace, não estava nas suas condições normais, condições físicas. Ele foi lançado, o cara me entra na área, 44.
Seja o que Deus quiser, Boli. Romário carrega a bola, demorou pra passar. A zaga já se recompõe, mas ele mete uma boa bola para o Wallace, saiu na cara do gol, disparou pra fora. É que o Wallace chegou, não com 100% fisicamente. Mas o passe foi espetacular pra ele, viu, Vladimir? A sorte aí do Kaique França, né? Oi, Zorzinho, vamos lá, queremos ouvi-lo agora. A pergunta é: qual foi a defesa do jogo? Ô, Edu, eu costumo não fazer isso, não. Mas aquela do Arthur foi impressionante, cara. Eu vou ficar com aquela sorte do jogo. E foi uma defesa. Deu grau de dificuldade 8.25. Defesaça do Arthur, lateral esquerdo. Pra mim, aquela defesa do jogo. Isso, exatamente. Quer dizer, não necessariamente o goleiro. O quadro é a defesa do jogo. O Zorzinho postando aqui no Arthur. Final do primeiro tempo, se joga e salva no segundo pau. Oi, Tigrão, a defesa. Vou nessa também. Lance que Leandro Bolles descreveu exatamente assim. E quem vem para o campo de ataque é o time do ABC com o Tony Anderson. Levou marcação, cruzamento fechado de cabeça. O desvio tentou Tony Anderson. Arthur, incrível, salva na hora H e evita o gol praticamente feito de Júnior Todinho, Vladimir. Aqui Ponte 0, ABC também 0, público 3.700, renda 43 mil, já o gabarito, tintim por tintim, jogador por jogador, o conceito do Gleger e do Tigrão. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Bandeirantes! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Proforex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Proforex 0 à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Gabarito do jogo. Vamos lá, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Ponte 0, ABC também 0, hein, Gleger? Edu, difícil, hein? Eu falei que o melhor pra nós foi o intervalo. Mas o jogo foi ruim, péssimo. Jogo muito ruim. E vou ficar com o primeiro tempo, que teve mais movimentação. O segundo tempo, horroroso. Senti que foi por exclusão primeiro tempo. Vamos lá. Oi, Tigrão, e você? Jogo ruim no primeiro e ruim no segundo. Nenhum dos tempos se sobressaiu sobre o outro. Acho que não dá para dizer nem que o primeiro tempo foi melhor, nem que o segundo. O jogo como um todo ruim. Mas teve escanteio, pelo menos, é? Pô, eu fiquei sabendo, o Batista comentou, Ponte e Mirassol, Ponte teve um escanteio. A Ponte não cobrou um escanteio contra o Mirassol. Acho que hoje teve. Mas hoje foi melhor do que contra o Mirassol, mas contra um adversário muito mais... A Ponte jogou muito mal hoje, mas contra o Mirassol é abaixo da crítica, né?
Só que um adversário hoje muito mais limitado, um adversário extremamente fragilizado. Mas a Ponte teve 3, 4 chutes a gol no alvo. Lá em Mirassol, nenhum. Então, evoluiu? Não evoluiu não, porque jogou em casa e jogou contra um time bem inferior ao Mirassol. Mas não dá para comparar as duas partidas. Essa aqui, muito ruim. Aquela péssima das péssimas. Olha, Kaique França é a praia também do Gleger, quase 70 jogos pela Ponte e hoje, mas pela sorte, hein? Hein, Zorzinho? Uma no travessão no começo do jogo, Júnior Todinho. O Júnior Todinho de novo perdeu cara a cara pra fora. 13 primeiro tempo. Aquela que o Arthur tirou. E aos 47, a sorte do Kaique, o VAR não chamou, hein? É verdade. Ele prensou, o VAR não chamou, sorte do Kaique França. Então, vamos lá, mais pela sorte do que pelo empenho, o Kaique França, Zorzinho. Pela sorte dele, conceito regular, Edu. Ô Luiz Felipe, Tigrão, o que aconteceu com ele? Saiu no intervalo. Olha, teve 2 lances que nasceram do lado dele, que passaram por ele, e que, uma vez concretizado o cruzamento, levaram um perigo danado. Essa do Júnior Todinho, que ele perdeu, incrível. O Michael Douglas passou pelo Luiz Felipe como quis e cruzou, perdeu o Todinho. E o lance que o Arthur salva, a 47, o Luiz Felipe também comeu bola com o Tony Anderson do lado dele. Aí chegou no intervalo, o Felipe Moreira tirou aí o menino Luiz Felipe. E você já analisa também quem entrou no lugar dele, que foi o Everton, né? Então Luiz Felipe pelo primeiro tempo e o Everton pelo segundo tempo. Eu gosto muito do Luiz Felipe, mas hoje ele foi muito mal. Conceito ruim, ele foi uma verdadeira avenida, marcou mal e não apoiou. Estava desconectado do jogo. E estava também tomando um 2 contra 1 ali. A recomposição não estava funcionando. Eu não sei quem é que tinha que fazer, porque a Ponte não tinha um atacante de beirada pelo lado direito, né? Seria o meia que caiu por ali, o Cássio Gabriel, mas o Cássio Gabriel é esse cara que não tem intensidade. Então o Leonardo tentou, o Cássio Gabriel tentou, mas ninguém chegava. E o Luiz Felipe também numa noite muito ruim. O conceito dele é ruim, e o Everton que entrou errou tudo que tentou fazer ruim também. Olha, na Libertadores, terminou o Atlético Paranaense 1, Libertad do Paraguai 0. O Atlético já está classificado com uma rodada de antecedência. E intervalo lá em Lima, no Peru, Lima 0, Atlético Mineiro também 0. Vamos lá, Zorzinho e Tigrão, começando com o Zorzinho, a dupla de zaga, Matheus Silva e o Fábio Sanches. O Matheus Silva fez um corte providencial a 11 do segundo tempo, pimba para escanteio. E o Fábio Sanches aparece muito bem na fita no final do jogo. A 41, ele corta para escanteio. A 43, ele serve como barreira num chute de fora da área. Mas ele fez uma falta perigosíssima aos 51, já não tinha mais pernas. Zorzinho, a dupla de zaga da Ponte. Olha, Edu, não dá para dizer que foram ruins, né? Porque a Ponte não tomou gol. Mas assim, a limitação técnica da equipe do ABC não trouxe tantos problemas. Teve um lance ou outro ali de erro de posicionamento. Mas teve esses 2 lances que você citou aí agora. O Matheus tomou cartão por reclamação. Então, enfim, eu vou dar um conceito regular para os 2. Regular. Olha, o Luiz Felipe saiu por contusão no quadril também, não foi por questões técnicas. O Amaral também pelo quadril. Então precisa ver o quadril dessa rapaziada aí, ó. Tá tudo problema no quadril. Então o Luiz Felipe foi problema médico, porque saiu no intervalo. O Amaral também saiu a 3 segundos tempo, problema médico. Vamos lá, Tigrão, Matheus Silva e Fábio Sanches. Vou dar regular, porque não tomou o gol, esse negócio todo que o Gleger falou aí, mas eu faço uma pergunta, onde é que estavam os 2? Naquela bola que o Todinho perdeu um gol feito da marca do pênalti. Cruzamento da linha de fundo, como é que fica o Todinho absolutamente sozinho? Ali entre os 2 zagueiros. Primeira. Segunda, nesse lance do finalzinho a 41 aí, salvo engano, 41 do segundo tempo, que para mim o Kaique França fez o pênalti. Quem é que tomou a bola nas costas ali? Na cavadinha, né? O número 10 dá uma cavada. Então, você sabe que esse Tony Anderson, ele disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária e caiu com a Ferroviária. Você sabe quem que deu a cavadinha lá para que o João Veras fizesse o gol no finalzinho do jogo contra o Guarani? Foi ele. Só que ele estava no banco. Ele era reserva da Ferroviária. Aí ele entrou, deu uma cavada
e a defesa do Guarani marcou em linha e o João Veras fez o gol. Nesse jogo aí caiu o Mozart. Nesse jogo. Então ele é danado, esse rapaz aí, o Tony Anderson. Ele não tem muita mobilidade, mas ele é canhoto. Ele é um jogador de habilidade, sabe? Joga cabeça erguida, mas é bem lento. E onde é que estava a zaga nesse lance? Marcando em linha, para que o jogador saísse cara a cara com o Kaique França, e ele tirou a bola do Kaique França. E quando tira, o Kaique toca nele. Se o VAR insiste, ou se o juiz tivesse... Então, quando não vai ao monitor contra os times de Campinas, a gente vem aqui e chia. Né? E quando é a favor, eu também tenho que ser coerente. Hoje a Ponte foi beneficiada. Se ele vai no monitor, ele dá o pênalti. E ele mandou bater o escanteio. Tanto é que o ABC não queria bater. Os caras ficaram lá, enxuriçando, demora. Ninguém ia lá para... Não, senhor, não vou bater não, só se o senhor for lá ver antes. Não vou, pô. Vai lá ver, os caras falavam para ele. Não vou, bate o escanteio. Não, se o senhor não for ver, a gente não bate. Nem liderança ele tinha. Nem conseguiu se impor diante dos jogadores. Então, onde é que estava a zaga nesse momento? Então, eu acho que ela não tomou gol hoje, muito mais pela imperícia dos atacantes, que finalizaram mal, como o Todinho naquele lance de primeiro tempo, e também por um erro de arbitragem, do que propriamente por méritos. Eu achei que a zaga estava batendo cabeça toda vez que era exigida. Mas vai lá. Está acabando já a transmissão, o Tigrão vai dormir daqui a pouco, o Gleger também. Vou meter um regular aí, porque eu estou de humor razoável. Já estou pensando no Orfeu, né? Que é o deus do sono. Orfeu. Olha, só uma correção aqui, o Amaral não saiu, não é problema no quadril, tá? Foi opção técnica do Felipe, tá bom? Do treineiro. Não, pior ainda, né? Pior ainda, então, não era o Amaral o cara para sair, pô. Então eu disse que não concordei, o Gleg também disse que não concordou. Aí vem a informação, é quadril. Bom, então você tem que isentar o treinador. O cara tem que sair, não consegue continuar. Agora, se vem uma contra-informação agora, de que não era contusão, e foi uma opção do treinador, gente, aí foi um equívoco, eu acho. Também não é isso que mudou, não é isso que levou a Ponte a perder 2 pontos, não é isso. Mas é um momento em que é o tipo do jogador que eu não tiraria, estava com boa mobilidade, estava marcando bem, estava correndo mais, era o jogador com maior mobilidade no meio-campo da Ponte. Vamos lá, o Jorginho, lateral esquerdo do Arthur, como é que foi? Teve aquele lance que ele salvou a 47, no mais, se ele apoiou legal, como é que ele fez a dupla com o Pablo Diego, se cruzou legal, se apoiou. Arthur! Ele é experiente, né, Edu? Jogador experiente ali, teve aquela bola que foi a defesa do jogo que ele salvou ali. Vou dar um conceito regular para ele. Tigrão, repetindo, Amaral, sua avaliação não foi quadril, foi tecnicamente saindo a 13 do segundo tempo, o Amaral. Estava bem no jogo, não deveria ter sido sacado, o conceito regular. 29 de janeiro de 2021, válido pela Série B de 2020, lá em Florianópolis, naquele Figueirense 2, Ponte 7. Foi o último jogo. Foi nessa partida a estreia do Leonaldi, e completando hoje 100 jogos. Vamos lá, a Leonaldi jogou o tempo todo, como é que foi, o Gleger? Eu disse, para mim, foi um dos jogadores que correram, que lutaram, que se empenharam, né? Infelizmente não estava numa noite técnica muito agradável, mas ele, se tivesse, por exemplo, mais 3 ou 4 com o mesmo espírito que estava o Leonaldi, a Ponte poderia ter vencido o jogo. Então, pelo empenho e a dedicação dele, eu vou dar um conceito regular. Tigrão, olha, Matheus Jesus, 2 segundo tempo, ele não dominou a bola, perdeu, acabou fazendo falta. E ainda, 26 segundo tempo, foi fazer um 2, fez uma pequena tabela, aí foi cruzar, acabou isolando. Não faltaram comentários para Matheus Jesus, Tigrão. Depois que houve as mexidas, com a saída do Amaral, ele veio jogar mais atrás. E ele vindo de trás com a bola, ele melhora um pouquinho. Até deu ali alguma dinâmica e tal, mas muito, muito, muito longe daquele jogador importantíssimo que vimos na Série A2. Então, assim, pelo conjunto da partida, comprometedora mais uma vez a atuação, apesar de ter tido alguns lampejos no segundo tempo. Mas, no geral,
deveria até ter sido sacado. Conceito ruim. Continua, Atlético Goianiense 0, Ceará 1, era Ribeirão Preto, primeiro tempo de Botafogo 0, Ituano também 0. Zorzinho, o Cássio Gabriel, ele fez um lance a 22 minutos do primeiro tempo, eu tinha notado. E a bola rolando, o Boris narrando. Aí, 5 minutos depois, o Tigrão pegou e falou que eu tinha notado, eu já tinha notado. O Cássio Gabriel foi bater uma falta, Zorzinho. Ponte atacando no gol da Fepasa. Na área estava o Matheus Jesus, Matheus Silva, o Gé, Pablo Diego e tinha mais um. 5 na área. E ele me cobra a falta no primeiro... Fábio Sanches. Quem? Fábio Sanches. Fábio Sanches, 5. E ele me bate a falta, você viu, bateu a falta... Meia altura. Pro primeiro homem de defesa do ABC. Meia e o altura. resto, tudo os negros da Ponte, tudo atrás dele. Era para levantar a bola mais um pouco. Bom, essas e outras. O Cássio Gabriel, como é que foi? Eu não gostei. A gente já sabia, né? Porque o Cássio Gabriel não é um jogador de intensidade. Aí ele pega o time, né, morno, pega o time sem intensidade e baixa ainda mais, né? Então, assim, difícil. Difícil demais, Edu. E a bola parada dele, longe de ser, por exemplo, parecido, vai. Não precisa nem ser a mesma, mas parecida com a do Elvis. Muito longe. Então, assim, muito mal o Cássio Gabriel. Teria até tirado ele também durante o jogo, como saiu, mas assim, não gostei. Eu acho que hoje o conceito dele é ruim. Vamos lá, Tigrão, falar do Gé. Grande chance. Eu sinceramente não anotei nada. 14 segundo tempo ele foi amarelado, o Gé. Por quê? Naquele lance que o juizão não deu falta no Eliel, e foi falta, não deu. Prossegue o lance, e aí tem um ataque que o quase marca, mas estava impedido. Ele chega a passar pelo Kaique França, o cara aí do ABC, quando ele vai concluir, o Kaique França, ele se joga, né, consegue defender, mas estava impedido, não valeria. Mas aí o Gé chegou, o seu juizão reclamou, cartão amarelo, essas e outras, o conceito do Gé. O único destaque do Gé e negativo foi o cartão que ele tomou, conceito péssimo. Nenhuma jogada, nenhuma evolução, nenhuma tabela, nenhuma conclusão e apanhou da bola. Conceito péssimo. Para encerrado, Chapecoense 0, Vila Nova 1, também encerrado Tombense 1, Vitória 2. Então com isso, Vila Nova e Vitória comando aí o brasileiro da Série B. O Vitória mais líder ainda, agora com 25 pontos. Em segundo, o Vila Nova com 23. Sorzinho, Pablo Diego, o resumo do resumo da Ponte foi o que mais concluiu, tentou concluir. Sim, foi o que mais tentou concluir, por isso que eu votei nele o craque do jogo. Por exclusão, conceito regular. E eu emendo com você para falar do Felipe Moreira, por aquilo que alterou foi pouco, né? Luiz Felipe, o Everton, já falamos aqui, o Eliel entrou aí a 3 segundos do tempo e o Dudu Ratamoto no finalzinho. Por aquilo que ele escalou e por aquilo que alterou. E, enfim, o conceito do hoje do Felipe Moreira. Edu, é assim, ó, é claro que ele tem o percentual dele de culpa, que ele é o técnico do time, ele escolhe as peças, né? Ele que mexe, ele que convoca o time. Agora, é duro também, hein? É duro, hein? Eu fui treinador e, assim, trabalhei 3 anos na Coreia, trabalhei 2 anos aqui no Brasil como técnico. Aí você pega uns caras numa tiriça que tava hoje, meu amigo, aí é duro, hein? Aí é só na base da porrada, porque como é que, beleza. Aí, mas vai questionar a escalação, por exemplo, do Matheus Jesus, que é um jogador até então, até ontem, estava jogando muita bola, né? E depois da saída do Hélio dos Anjos, não sei o que aconteceu com o Matheus, né? Faz muito tempo que ele não joga futebol. Aí como é que você vai fazer? Nós falamos durante toda a semana, o Elvis não pode jogar, vai jogar o Cássio Gabriel, beleza? Beleza, o treinador foi lá e escalou o cara. E aí o cara não rende dentro do campo, andando, sem intensidade, sem querer jogar futebol. Como é que você vai botar a culpa no treinador que escalou o Luiz Felipe e o Luiz Felipe fez o primeiro tempo que ele fez? E aí, quem que não escalaria o Luiz Felipe? Mas, aí é duro também, né, cara? Como é que tem que fazer o quê? Tem que parar o jogo e o treinador entrar dentro do campo e ficar puxando a orelha de um por um? Eu não tô isentando o Felipe Moreira, não, tá? Não tô isentando ele porque ele tem o percentual de responsabilidade. Mas é difícil, hein, meu amigo? É difícil. É complicado, né? Não é fácil,
O time não consegue. O Gé, por exemplo. Pô, chegou 20 bola nele, ele fez 15 faltas. De costa ainda. Reclamando com o juiz, tomando cartão amarelo. Pô, e aí vai botar o treinador na cruz, que escalou o Gé, que todo mundo escalaria. Então a gente, claro, ele tem o percentual de culpa dele, mas, pô, os caras também precisam começar a entender que o futebol é coisa séria, meu amigo. Porque pode colocar qualquer um lá, que se os caras tivessem correndo, lutando, né, brigando. E nós não vimos isso na Ponte hoje. Nós vimos no ABC. No ABC eu vi. Os caras correndo pra caramba, time limitadíssimo, mas os caras se dedicando, em alguns momentos fazendo uma dobrada de marcação. Aí a Ponte, pô, aí é duro, né, meu? Pô, mas será que o Felipe tá rasgando nota de 100, por exemplo? O que será que mudou do jogo do Vila? Que encarou aí um dos melhores times da competição, encarou, jogou, foi pra cima, ganhou o jogo, né? E aí? Então, assim, é complicado. Eu vou dar o percentual, ele tem o percentual de culpa dele, mas ele não é culpado sozinho, não. Não é 100%, não. Não adianta ficar jogando, porque é muito fácil. É muito fácil. Joga a responsabilidade pro treinador, manda o treinador embora e aí tá tudo certo. E aí resolveu todos os problemas do clube. Então não é isso, não. Então eu vou defender porque eu sei que quando você tem um time competitivo, quando você tem jogadores que rendem, principalmente na hora difícil, aí o cara às vezes comete um erro ou outro, aí não tem como. Mas, pô, como é que o cara vai fazer o quê, meu? Vai fazer o quê o Felipe Moreira? O que ele vai fazer? O seu Matheus Jesus... Pô, o Matheus Jesus foi dominar uma bola. Ele não tá conseguindo dominar uma bola no jogo, pô. Aí o culpado é o treinador? Seu Cássio Gabriel não deu uma estica, não deu uma sprint no jogo. Aí o culpado é o treinador. Seu Gé não conseguiu dominar uma bola. E aí o culpado é o treinador. Então, Edu, o conceito dele é ruim, tá? É ruim o conceito do Felipe Moreira. Mas não é o único culpado, não. Perfeito. Ô Gleg, um abraço pra você, viu? Bom descanso e até amanhã. Até amanhã, Edu. Amanhã estaremos juntos aí. Um abraço, boa noite a todos. Você tá na transmissão, né? Novo Horizontino e Guarani. Tá, então até amanhã, se Deus quiser. Vamos lá, 0-0, olha, gol. Gol na Vila é gol argentino, hein? News Old Boys marca, finalzinho do primeiro tempo. Santos 0, News Old Boys 1. Agora intervalo, hein? Daqui a pouco o segundo tempo em rede nacional. Tigrão, analisando aqui então, o Felipe Moreira pensando aqui domingo, 11 horas, um jogo de alto risco, majestoso, Ponte Esporte de Wagner Love. Você viu que o Sport fez um Morumbi contra o São Paulo, né? Olha, dá uma virada, 3-1, foi pros pênaltis, e nos pênaltis foi um Deus nos acuda. Olha, a Ponte vai pegar o Sport domingo, seja o que o Deus quiser, o Felipe Moreira, Tigrão. Edu, é mais ou menos nessa linha aí do que o Gleger falou, mas eu não consigo, né, infelizmente, isentar o Felipe. Ele não está conseguindo fazer o time jogar. O time não tem um padrão técnico. Ah, mas alguns jogadores caíram de produção, alguns jogadores estão deixando a bola bater na canela, porque não dominam uma bola. Cara, isso tem que ser corrigido no treinamento. Agora, se existe algum problema, além, extra-campo, algum problema administrativo, a gente, infelizmente, não tem a informação. Mas eu sinto um time gelado, ele não está conseguindo fazer o time jogar. É isso. Ele não está conseguindo fazer o time jogar. Não, mas nós vamos trabalhar bastante, porque jogo em casa tem que ganhar, aqui está todo mundo chateado. Mas por que não ganhou? O time estava bem posicionado? Não. E por que não estava bem posicionado? O Matheus Jesus jogou como um terceiro atacante durante boa parte do jogo, pelo menos o primeiro tempo inteiro. E não rendeu. Infelizmente não rendeu. Estou falando do Matheus Jesus. O Cássio Gabriel, qual era o posicionamento do Cássio Gabriel? Se você vai para um 4-4-2, bem pronunciado, você tem que ter 2 meias chegando de frente, trabalhando a bola, os laterais passando, e os 2 atacantes, um de beirada, que era o Pablo Diego do lado esquerdo, e um centralizado, o Gé. A bola não chegou nenhuma vez. É culpa dos jogadores. É culpa dos jogadores. E é culpa do treinador também. Então eu vou também nessa linha. Nesta linha. Eu não consigo isentar os jogadores. Seria uma injustiça muito grande
Mas eu também não posso deixar de colocar aqui, com todas as letras, que os jogadores não sabem o que fazer com a bola. Os jogadores estão inseguros, os jogadores estão desorganizados, os jogadores não se falam em campo. O time é um amontoado, todo mundo tentando resolver individualmente, ligação direta. A bola não passa pelo meio campo. Ah, mas hoje ele não tinha o Elvis. Pô, mas vai tirar o Amaral então, se ele não se contundiu? Então, festival de erros. Ah, mas daqui a pouco vai dar encaixe. Aí ganha do Sport, porque a Ponte ressurge das cinzas. Não é toda hora que o raio cai no mesmo lugar, hein? Ganhou do Vila Nova, teve um bichinho extra, ele mesmo falou na coletiva, vai ter bichinho de novo? Pô, aí nós vamos ter que falar com o jogador. Escuta, e a carreira de vocês? E a instituição? E o respeito para com a torcida? Aí voa domingo de manhã contra o Sport e ganha de um dos líderes do campeonato, postulante seríssimo ao acesso e até ao título. Aí ganha de novo. Ora, mas então, o que está acontecendo? Tem padrão tático ou não tem? Agora, quando você pega uma equipe inferior que se posta atrás reativamente e você precisa trabalhar essa bola e ter um repertório de jogadas para envolver, a Ponte infelizmente não tem. Hoje teve uma jogada do Eliel pelo lado esquerdo, poderia o Pablo Diego ter feito o gol. E um chute de fora do Pablo Diego e um outro chute de fora que desviou no zagueiro e aumentou o grau de dificuldade da defesa do goleiro da equipe do ABC, né? 3 arremates, foi melhor do que lá em Mirassol. Essa defesa difícil do Simão, no chute, única ação na partida inteira do Cássio Gabriel, ainda desvia no zagueiro. E o Simão estava saindo para um lado, teve que voltar, foi meio desengonçado na bola. É muito pouco, muito pouco. Então, vou jogar tudo nas costas do treinador? De forma nenhuma. O time não está rendendo. Agora, você vai trocar o elenco todo? Tem dinheiro para trocar o elenco? Tem dinheiro para pagar a rescisão? Você está sugerindo, então, que troque o treinador? Não, eu acho que o time precisa começar a jogar. O Juventude estava na lanterna, dividindo lanterna aí junto com o ABC. O cara chegou lá, deu 2 treinos, ganhou a primeira. Deu mais 2 treinos, ganhou a segunda. Deu mais 3 treinos, ganhou a terceira. Deu mais 2 treinos, ganhou a quarta. Aí fez 12 pontos nos últimos 4 jogos. E a Ponte tem 11 pontos em 11 jogos. Ah, trocar o treinador é a solução? Claro que não. Mas o time precisa começar a jogar. O time precisa ter organização. O time tem que ter uma maneira de jogar. O time tem que ter uma distribuição em campo. Os jogadores têm que ter noção exata da função de cada um. E eu não estou vendo isso, infelizmente. E eu torço muito pelo Felipe. Até porque eu sei da competência dele. Mas o futebol no Brasil, por cultura, é assim. Ele não está conseguindo fazer o time jogar e não conseguiu dar um padrão para o time e não conseguiu dar personalidade para o time, transmitir confiança e liderança para o time. Então, no jogo de hoje, é o que está, nesse momento, em análise. É o protocolo do programa, é a pauta. Conceito dele e dos seus comandados hoje, ruim/péssimo. Perfeito. Tigrão, para você um grande abraço, bom descanso. Amanhã você está no programa normal, mas na jornada não, jornada de Novo Horizontino e Guarani, também 19 horas. Quem transmite é amigo Batista, está o CH, o Zorzin e o Catarino. Então para você um grande abraço, bom descanso, Tigrão. Obrigado, Edu. Um grande abraço para você também, bom descanso e um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, na Libertadores, gol do Atlético Mineiro. Adivinha quem fez o gol? Adivinha quem? Quem pode fazer gol no Atlético? É o Hulk, né? Gol do Hulk. O Paulinho também faz bastante, viu? Mas só dá Hulk. E a turma reclama dele lá em Minas, hein? É um baita jogador, viu? Então, Alianza Lima 0, Atlético Mineiro 1. Atlético praticamente classificado. Aliás, estão no mesmo grupo, né? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro estão no mesmo grupo. É que na última rodada pode ser que o Atlético só se perdeu no saldo. Mas o Atlético Paranaense está classificado.
o Atlético Paranaense está classificado com a vitória de hoje para a próxima fase. Deixa eu pegar aqui. São os brasileiros, né? Em ação só tem hoje de brasileiro. Já o segundo tempo de Santos e News Old Boys. Está 1-0 para os argentinos. O gol foi no final do primeiro tempo. Tá? Final do primeiro tempo. E deixa eu ver aqui o placar internacional aqui envolvendo os brasileiros. Libertadores estão Atlético 1, Libertad do Paraguai 0. Foi na Arena da Baixada, gol do Christian. E o Hulk marca então, segundo tempo lá em Lima, Aliança 0, Atlético 1. Amanhã o que tem? Amanhã tem o Corinthians, 19 horas, lá em Guayaquil, no Equador, Independiente del Valle e Corinthians. Amanhã tem em Montevidéu, Nacional e Internacional. Nacional do Uruguai e Internacional no Parque Central de Montevidéu vai ser o jogo. O Palmeiras joga 21h30, Allianz Parque, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, Equador. 21h30. Então amanhã vamos transmitir aqui Novo Horizontino e Guarani. Vai ter o jogo aberto, depois o segundo tempo de Palmeiras e Barcelona. O Fluminense joga amanhã também, 21h30, lá no Monumental de Núñez, na Grande Buenos Aires, River Plate e Fluminense. Na quinta-feira tem Flamengo e Racing, no Maracanã, às 21 horas. Essa é a Libertadores. Em termos de Sul-Americana, como é que foi o Fortaleza? O Fortaleza jogou já, deixa eu aqui pegar o Fortaleza. O Fortaleza jogou, tá aqui, Fortaleza jogou lá em Mérida, na Venezuela. E perdeu, cara. Perdeu. Estudiantes Mérida 1, Fortaleza 0. Nesse momento está jogando o América Mineiro contra o Milionários da Colômbia. Está 2-0 para o América. Olha que bom, hein? América Mineiro 2, Milionários da Colômbia 0. América Mineiro que vai pegar o Corinthians na Copa do Brasil. O sorteio foi hoje. Repito, Santos 0, News Old Boys 1. Intervalo na Vila, já o segundo tempo com o Pedro Martelli, em Rede Nacional. E olha só o horário que vai começar o jogo do Botafogo do Rio. 23 horas. Então, daqui 31 minutos, começa em Quito, LDU e Botafogo do Rio. Em termos de Sul-Americana, amanhã joga o Red Bull Bragantino. O Bragantino joga no estádio José Luiz Hirsch, em La Plata. Estudiantes e Bragantino lá na Argentina. Na quinta-feira, 2 brasileiros em ação. Em Goiânia, na Serrinha, o Goiás recebe o Ginásia La Plata. Tem o Ginásio Esgrima e o Ginásio La Plata. Aqui é Ginásio La Plata. Ginásio La Plata joga com o Goiás, então, na Serrinha. E o São Paulo, no Morumbi, recebe o Tolima, da Colômbia. Tá? E como é que fica a próxima fase? Gente, é o seguinte. Na Libertadores, 2 de cada grupo se classificam. 2 primeiros de cada grupo se classificam. Quem terminar em terceiro lugar na Libertadores vai para uma repescagem na Sul-Americana. Ou seja, quem terminar em terceiro no grupo na Libertadores é rebaixado para a Sul-Americana. Mas eu vou chegar lá. Na Sul-Americana, somente o primeiro colocado de cada grupo é que se classifica. Quem terminar em segundo lugar vai para uma repescagem na Sul-Americana. Então, como são 8 grupos, 8 clubes que terminam em segundo se juntam aos 8 clubes que terminaram em terceiro na Libertadores. Vai ser mata-mata, mata-mata. Claro, serão 8 daqui, 8 de lá. Tá? Então são 16 equipes, mas serão 8 jogos. Ida e volta, esses 8 que sobreviverem, esses 8 que vencerem, se juntam aos primeiros colocados de cada grupo da Sul-Americana para prosseguir a Sul-Americana. Se você terminar em terceiro na Libertadores, você não volta mais para a Libertadores, você vai para a Sul-Americana. Tentar alguma coisa lá. Ou seja, um clube que começa na Libertadores, ele pode ser campeão da Sul-Americana. Doido, né? Eu não sei se você não pegou, não entendeu, eu peço desculpas, porque realmente é confuso. Mas resumindo, 2 de cada se classificam na Libertadores. Mas faça assim, 2 de cada se classificam na Libertadores. Na Sul-Americana, só o primeiro se classifica.
quem terminar em terceiro na Libertadores vai para a Sul-Americana. Quem terminar em segundo na Sul-Americana vai para uma repescagem. Eu paro por aqui. Ao longo da competição, né? Quem não está muito confuso, mas você pega e vai entender. Olha, a Copa do Brasil, o sorteio foi hoje na sede da CBF, né? Quartas de final. O América Mineiro pega o Corinthians, primeiro jogo em Minas, Corinthians decide em casa. São Paulo pega o Palmeiras. São Paulo pega o Palmeiras, primeiro jogo no Morumbi. O Bahia pega o Grêmio, primeiro jogo em Salvador, o Grêmio decide em casa. Flamengo e Atlético Paranaense, primeiro jogo no Maracanã. O Atlético Paranaense decide em casa. Deixa eu repassar aqui o brasileiro da Série B, 11ª rodada. Você curtiu aqui, Ponte 0, ABC também 0, público 3.700. Terminou lá em Chapecó, Chapecoense 0, Vila Nova 1. Grande campanha do Vila Nova. O gol foi aos 49 do segundo tempo. Gol do Matheus Souza, tá bom? E Tombense 1, Vitória 2, né? Tem encerrado. Gente, vai começar, hein? Vai começar o segundo tempo da Vila Belmiro, em rede nacional com o Pedro Martelli. E eu volto amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Na bola, Pedro Martelli. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Mais 45 minutos de bola rolando no futebol da Bandeirantes, mais 45 de jogo na Vila Belmiro. O News Old Boys vencendo o jogo por 1-0 com golzinho no fim.